Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode. Aquele podcast, aquele papo, aquela resenha que todo mundo pode. E todo mundo deve se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, as notificações, mandar no grupo da família, enfim, dar aquela moral que a gente quer, a gente precisa, que a gente gosta muito. E ó, hoje eu confesso, vocês já me conhecem, eu confesso que eu sou aquele cara que dorme muito pouco, sou aquele cara que dorme tarde pra caramba. De manhã eu sou a pior pessoa, eu não fico mal-humorado não, mas eu fico quietinho. Mas eu recebi a mensagem desse cara 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã, com entusiasmo, que até o meu filho se surpreendeu hoje, que hoje eu acordei ele animadaço. Eu falei, pô, hoje eu vou ter que estar animado porque o cara é alto astral. Achando que o cara era alto astral, pelo que eu conheço dele na televisão, eu falei, pô, o cara é animado, mas não imaginava que o cara fosse tão gente boa. A gente nem começou o papo ainda. Aliás, a gente nem começou a gravar o papo aqui, mas a gente já fez um papo aqui, uma resenha, que já dava um podcast, e dos bons. Então vamos agora receber assim, com muito carinho um cara que marcou a minha geração, que marcou a geração dos 40 anos, dos 30 e poucos anos, até dos 50 anos, e principalmente um cara que eu falei isso já pra ele, quero falar novamente aqui no ar, um cara que representava a galera que é do subúrbio do Rio, a galera que, porra, que não era tão bonitinho, mas era bom do desenrolo. Enfim, eu tô conhecendo pessoalmente ele hoje. Mas ele já era considerado por mim um amigo há muitos anos, a gente vai falar sobre isso. Fly, monstro Rodrigão sagrado do funk, do You Can Dance, principalmente um cara que, pô, de verdade, prazerzaço te receber aqui, irmão. Rodrigo, em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras do início, como quando você me convidou para vir aqui no seu podcast. Muito obrigado. Queria agradecer ao Matheus, queria agradecer aos dois rapazes que me receberam na recepção, que foi o Luiz e o seu xará. Rodrigo. Gratidão mesmo, estou muito feliz e posso falar, a gente vai se divertir muito. Por quê? Eu sou assim, mas também das 7 horas da noite eu tô aqui, ó. Eu acordo muito cedo porque é um estilo de vida que mudou a minha forma de entender o mundo, né? Eu vou dormir no horário que o mundo tá louco e acordo no horário que o mundo tá tranquilo. Suave, né? Suave. Então eu não tô absorvendo, não sei se a palavra é essa, absorver, acho que é essa a palavra, essa quantidade de coisas que estão acontecendo. E nesse momento, se a gente não tiver a atitude mental de entender o que está acontecendo, você vai contaminar. Então, se eu me empolgar aqui, me desculpa, eu sou assim, essa é a minha energia e muito obrigado por você me convidar. O programa está estreando agora, 18 horas. Então faz o seguinte, não dorme 7 horas da noite hoje não. Dorme só quando acabar o programa. Assiste, Fechou, dorme. irmão. Fechou? Até porque amanhã eu já começo, você sabe. Depois a gente fala sobre isso. Muito obrigado. E aqui, geral pode, papai. Você pode, sua mãe pode, até o cachorro pode. É isso. Cara, o Fly, você sempre deve ser... Quando que o Wagner se vê o Fly, quando que o Wagner viu que ele tinha essa verve da arte, da energia, do astral? Você sempre foi esse moleque, aquele exibido da turma? Me conta isso. Eu acho que eu sou o cara mais presepeiro da turma. Sempre foi? Mas essa presepada foi por uma questão de sobrevivência, né? Porque eu venho de comunidade. Eu morei 25 anos no Morro da Mangueira. Então, essa semana até postei um vídeo com os meninos do You Can Dance, né? Que é um vídeo incrível. Quando a gente se junta, nós somos amigos até hoje. Então, tudo da minha vida foi por uma questão de necessidade. Então, pra sobreviver ao mundo, e eu tenho essa vibe, né? Eu não acredito que palavras possam machucar. Eu não acredito nisso. Eu sou um cara que o que machuca é uma pedrada na cabeça, uma garrafada, mas palavras não. Então eu sempre tive que me blindar. Eu não fui refém do sistema. Enquanto o sistema estava tentando me tirar da minha realidade, eu estava ali. Então acho que é isso. Dona Cássia, sou a minha mãe. Minha mãe era sempre assim. Às vezes minha mãe não tinha o que comer, mas ela estava lá feliz da vida. Astral. Amanhã é outro dia, meu filho. Vamos comer o que tem hoje. Então acho que isso vem da Dona Cássia. E eu precisei ser assim para sobreviver ao mundo. Acho que esse é o grande barato. Então, você não me vê fora do sério. Essa semana eu participei de uma reunião com a Xuxa, né? E ela sacou que eu não tava legal.
E ela não sacou que eu não tava legal. Uhum. Por quê? Porque eu não tava legal, mas eu não sou de reclamar. Eu fico quieto, meu silêncio, quando eu tô calado... A pessoa percebe. Na hora. Então, assim, eu tento trazer essa minha energia e tento compartilhar com as pessoas, né? Quantas vezes eu falo, bom dia! Aí sempre tem aquele, bom dia ao caralho, irmão. Bom dia pra quem? Eu falei, isso aí tá ruim. Mas tentei fazer alguma coisa. Tu jogou energia boa ali. Eu tentei, mas isso faz parte da natureza humana. E eu respeitei o mau humor dele. Tá tranquilo, não vou julgar ele, não vou nada. Eu fiz a minha parte e vou embora. Porque quer ver tudo dar certo pra você? Tenta ajudar alguém durante o dia. Esquece um pouco de você. Quando você esquece um pouco de você, irmão, você tenta passar pras pessoas o teu bem, acabou. Teu vida é. Então, por isso que eu sou assim. Então, eu não dançava, era mó presepeiro. O Will Cadê tinha vergonha de estar do meu lado, cara. Pô, o Will Cadê, você até fala, o Cadu fala... mesmo? É o Cadu. Segura a onda aí, mandar pra você. O Cadu que me ensinou a dançar. O Cadu do Will Cadê. Se ensaiava muito com o Cadu. Eu não sabia dançar. Chegava no lugar, pô, é agora, é agora, é agora. Segura, Fly. Eu ficava assim, pô. É agora, não, é agora, é agora, é agora. Não aguenta, Fly. Pô, e agora? Nunca era. Aí eu percebia, naquele momento, claro que, pô, não tem um rancor com isso. Mas eles tinham vergonha, por quê? Porque eu era um presepeiro. E aí, o que eu tive que fazer? O treino. E tudo na vida, quando você treina em qualquer área, você fica bom. E eu descobri isso. Então, essa minha energia eu mostro nos podcasts, essa energia eu mostro quando eu tô em equipe, essa energia eu mostro quando eu tô trabalhando. Eu sou assim. Você não vai me ver puto, você não me vê puto. Essa energia, eu cheguei agora na recepção, você tava lá embaixo, mas você já tava falando com o porteiro, tinha uma fila de umas 30 pessoas que eu não sei de onde são. Já falou com todo mundo e fala com todo mundo. Essa energia você passa no dia a dia. E eu até falei com você isso, que por coincidência o meu filho estudava na mesma escola que a tua filha estudava. Sim. E por você já chegava também nesse astral assim. Sempre, né? E detalhe, eu trabalho no mundo artístico há 35 anos, né? E eu descobri, e eu sou muito observador, Rodrigão. Cara, eu sou um cara de energia mesmo. Então, eu escuto, cara, as coisas. As pessoas, às vezes, elas não têm noção, né? Mas eu tô ouvindo tudo. Então, quando eu chego na recepção do meu prédio, onde eu trabalho, lá no meu prédio, bom dia a todos, cara, às vezes as pessoas nem respondem. Mas se eu entro ali, caladão, o que as pessoas vão falar? Porra, cheio de marra. Então, essa coisa que a gente tá vivendo de você ser julgado em fazer ou não fazer, tá em tudo. Então, eu prefiro fazer. E eu fiz marketing. Meu professor de marketing falou pra mim assim, ó, não importa... Dê bom dia, dê boa, faça. Mesmo que ninguém te responda, mas você fez a sua parte. Eu trago isso pra minha vida. E aí você molequinho, lá no Morro da Mangueira, Sim. Com quantos anos você começou a despertar isso? Assim, você falou que não dançava. Não. Mas você molequinho, você não dançava? Você Nada. Só era o bagunceiro. Eu vou contar uma parada que eu acho que eu nunca contei. Acho que você tá fazendo as perguntas que as pessoas às vezes deixam de fazer e eu fico meio constrangido, mas você me deu uma bola. Desde moleque, eu sempre fui muito hiperativo. Então, eu queria chamar a atenção de alguma forma. Comecei na ginástica olímpica. Pô, tu fez ginástica, que maneiro. Nunca falei isso, cara. Fiz ginástica olímpica durante 10 anos no Vasco. Então, isso te deu toda essa memória que você tem, o corpo, essa tua disciplina com o corpo, isso vem daí, pô. Então, mas olha que maneiro. Eu faço ginástica olímpica, depois eu vou fazer saltos ornamentais, depois eu começo a dançar... Toda essa prática artística de acrobacia entra na minha dança para ser um diferencial. Eu começo a buscar coisas para me diferenciar. Porque você precisa ser diferenciado em alguma coisa. Eu nunca fui bonito. As meninas não olhavam pra mim. Eu queria chamar a atenção. Eu era o cara que comecei a trabalhar muito cedo para sustentar a Dona Cássia. A Dona Cássia foi a primeira mulher que eu ajudei na minha vida, financeiramente. E eu queria também começar a comprar um tênis melhor, porque eu só usava o Quixote, né? Queria usar uma calça jeans, porque eu usava a Tergal, que era a mesma calça da escola. Então era aquela luta do dia a dia de estar sempre querendo mostrar um diferencial para chamar a atenção da sua mãe, para ser o orgulho da sua mãe, para ser o orgulho da sala. Eu era um moleque que sentava na frente. Pô, aqui, ó, professora, aqui, ó, querendo aprender. Quando eu ia para as reuniões no Projac, quando via algum especialista de fora, eu sentava lá na frente, e eu tô ouvindo ali, pô, nada a ver o cara sentar lá na frente. Tô nem aí, irmão, eu tô aqui. Eu sempre fui desse cara de fazer o que as pessoas têm medo. Entendi. Eu sempre fui o diferenciado nessa área. Então, tudo na minha vida, a ginástica olímpica, a dança, o emprego, né? O trabalho, o meu primeiro emprego, o meu primeiro dinheiro, o que eu fazia com o meu dinheiro, ajudava minha mãe. Minha mãe era uma das maiores empreendedoras que tinha. Minha mãe acordava, a gente morava num condomínio no morro,
né? Que até hoje eu tenho uma casa lá, que é a casa da minha mãe. Ela fazia faxina nesse prédio em troca da moradia. Então a moradia a moradia estava garantida ali. Mas tinha comida. O Chaguinha trabalhava no comércio. Meu pai ficava em pé vendendo pano a metro. Tinha aquele salário base todo mês que já não dava e tinha que vender pano. E aí não é tão fácil vender. Então eu tive que ser mais um braço. Você tinha outros irmãos? Tenho um irmão mais novo. 12 anos mais novo do que eu. Eram vocês 3 ali. Era nós 3 naquela luta ali. Então o que minha mãe fazia? Minha mãe vendia coxinha, meu filho. Me dá uma coxinha pra mamãe. Pegava a coxinha, tapoezinho, botava, fazia unha, fazia faxina. Meu filho, se mamãe ganhar no bicho hoje, eu te dou um 10zão. Você vai lá jogar? Vou, mãe! Ia lá embaixo jogar no bicho pra minha mãe. Então era aquela luta. Então minha mãe diversificava a vida dela. Então hoje, fala, e você é o quê, cara? Eu sou um cara que eu diversifiquei minha profissão. Igual ao mercado financeiro, você tem que diversificar. Então eu trago isso da minha mãe. Então tudo na vida você tem que diversificar. Então, quando eu conto essa história pra você, que vem a ginástica olímpica, que vem os saltos ornamentais, que vem a dança, que vem o you can dance, que vem tudo isso, você vê, caralho. Só tijolinho, né? E é tudo uma conquista, né? E a única coisa que eu queria era chamar a atenção, cara, das meninas. E começou a chamar com quanto tempo? Com 14. 14 anos já viram É que ali eu você comecei, que eu descobri o... dançar, o molejo. As meninas já mandaram aqui, ó. Ele é lindo, papai. E ali a vida muda, com as meninas. Mas era muito difícil viver da minha arte, né? Mas aí com 14 anos você começa a dançar aqui nos bailes? Não! Ali mesmo. Eu ia muito pra casa do Cadu, né? Vocês se conheceram como? Então, eu conheci... O primeiro amigo que eu fiz foi o Cadu. A gente quase saiu na porrada, por causa de pipa. Ia dar ruim pra você, sabe, né? Tu acha? Ia. Eu não, irmão. Quando não dá na mão, eu vou no pau. Ah, então ele deu mole. Ele deu sorte. Ele deu sorte. Porque quando eu vejo que não dá na mão, irmão... Quando eu era moleque... Na minha época não tinha bullying não, Matheus. Na minha época, bullying era fazer café. Meu negócio é... Procurar o quê? Se tiver aqui... Posso contar uma história rapidinho? Deve. Corta, para. Deve. Isso é pro corte. Eu trabalhava no Carrefour, no Norte Shopping, né? Já tinha arrumado meu emprego, depois a gente volta, tá? Arrumei meu emprego no Carrefour, tinha eu e o meu compadre, Robinho. Não esqueço disso nunca mais na minha vida. Então, aí, Robinho, trabalhamos, acordava muito cedo, eu acordava 4 da manhã, pegava o ônibus 5h30, descia o morro correndo, voava, tomava dura. Tá correndo por quê? Vou perder o ônibus, rapaz, tem que ir correndo lá. Porque se perdesse o ônibus, perdia, né? Pá, tô voltando do Carrefour, dei um calote no 261, né? Porque eu não tinha dinheiro, não, eu já tinha gastado dinheiro. Pá, quando eu desço na rua, tô caminhando, daqui a pouco tô vendo uma linha aí. Uma linha presa no ônibus. Eu falei, não pode. Não vai. Linha 10zão, não pode. Aí pisei na linha aí. Soltou lá certinho. Eu falei, que maneiro. Daqui a pouco, irmão. Saca isso aqui, ó. Pam, 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 pam. Vi uns 10 moleque. Tira o pé da linha. Falei, ih, mané, vou apanhar. Ei, Robinha aí, na rua Itapuã. Mó galera aí, agora não sei o quê, meu irmão. Tu tá maluco, irmão? Falei, colê, rapaziada, o que tá acontecendo? Meu irmão, vamos te comer na porrada agora, Robinho. Fudeu. Falei, calma, Robinho. Aí eu lembro do moleque, o moleque falou, quer saber, meu irmão? Pô, ele me deu um empurrão aqui, ó. Pô! Eu meti aqui, ó. Voa! Deu um mortal e meti aqui, ó. Vou arrebentar todo mundo na porrada agora. De repente veio um maluco assim, ó. Ô, Wagner! Wagner! Não briga com os caras não, mané! Eu falei, ó, sorte de vocês. E o Robinho assim, ó. Caralho. Vambora, papai! E fui embora, irmão. Ali eu vi. E do grande ficou grandão. Mortal que eu dei da parede, tipo, Karate Kid, me levantei a perna aqui, vou arrebentar vocês todinhos na porta. Ih, irmão. Pô, ficou foi gigante. incrível. Na rua Itapuã, não esqueço nunca mais. Fiquei grande. Irmão, tem hora que tu A vai... intenção ali, o a postura. Pô, mas depois, irmão, depois eu desci, né? Porque a Itapuã era lá embaixo. Eu subi e contei, aí, rapaziada, os moleques lá embaixo. O quê? Vamos lá embaixo. Desceu geral, cadê os moleques? Meteram o pé. Vazaram. Quem não Sobrevivência. tem... O quê, irmão? Era uma luta. Atitude. Porrada. Na minha época, irmão, não tinha essa. Não tinha essa coisa de agressão. Porrada estancava. E no dia seguinte, irmão, tava tudo bem. Vida que segue. Aquele famoso, vou te pegar lá fora. Ih, irmão. Já passou por isso? Pegar na saída. Irmão... Já passou por isso? Já passei. E com dor de barriga? Já passou? Não. Imagina, com dor de barriga, o cara falou que vai te dar porrada. Ele vai apanhar muito, irmão. Porque eu não vou me cagar na frente dele. Irmão, acho que eu nunca bati tanto no moleque pra ir pra casa rápido.
Irmão, é uma situação que só a gente sabe. Nunca contei isso aqui, irmão. Mas tu vê, né, irmão? O maluco te ameaçou, Vou te quebrar lá fora. Eu falei, caralho, mano. Lembra o nome dele? Anderson. Pra tu ver que eu não esqueci. Ele marcou o Anderson. Tu teve que cobrir ele pra poder Na porrada. chegar em casa e dar uma Quebrei ele na descarregada. porrada, irmão. E fui pra casa correndo, senão ia me cagar na calça. Boa, imagina tu apanha, ainda se Ih, cagava lá na hora, tá ô, maluco. Porra, apanhou e se cagou todo. Mó vergonha. Não dá, não. Isso eu não carrego, não. Ninguém ia esquecer. O quê? Ia se chamar de cagão Pô, pra sempre. qual é, cagão? Cagão, E sabe o que é, né? é. Pô, o nego já me chamava de Spock, porque eu tinha uma orelha de abano que eu não sabia se andar ou voar. Qual é Spock? O Spock? Não dá, Pô, não dá. Ah, igual essa orelha aí, ó. Então, homenagem, tá vendo? Pô, irmão, qual é? Tá me zoando? Não, mentira, moleque. Segue aí. Aí tu quase brigou com Cadu. Quase briguei com o Cadu. E aí a gente viu que, pô, que nada, aí ficamos amigos. E aí o Cadu, ele me contou uma história muito engraçada. A gente ficou numa vibe tão maneira que aí eu comecei a frequentar a casa dele. Ele tinha quantos anos nessa época? Ah, cara, o Cadu tinha 8 anos, 8, 9 anos. Então, bem quase antes. 40 anos de amizade. Sim. Caraca, Eu, o maneiro, Cadu, o Cal cara. e o Tom. Exatamente. Nós somos amigos até hoje. E aí, vocês começaram ali... Ele era perto de você ali também? É, a vida da gente era o seguinte. Tu vai entender rápido. São Cristóvão, Largo do Pedregulho, Ananeri, Uhum, Morro do Telégrafo, uhum. Mangueira, Tuiuti, Rocha, Triagem, Benfica. Essa era a nossa área. Então eu morava aqui no Morro do Telégrafo, na Henrique de Mesquita, perto da Rua da Prata. Eu descia um escadão, casa do Cadu. Andava na Rua Ananeri, o Tom. Ia em Triagem, o Cal. Então eu conheci primeiro o Cadu, depois conheci o Tom e por último foi conhecer o Cal. Então a nossa vida era toda ali. O nosso primeiro palco foram as ruas de São Cristóvão. Os nossos primeiros palcos foram Buraco Quente, Mangueira, os colégios, as ruas. Então a nossa vida foi ali. Então quando eu começo a dançar, não é nos bailes, é nas ruas. Os nossos primeiros palcos foram as ruas de São Cristóvão. E aí vocês resolveram montar um grupo? De que forma? Então, quando o You Can Dance, quando a gente pensa em montar um grupo, né? Eu quase não entro no grupo, porque eu era branco. Caralho. E eram 3 negros. Então, quando eu entro no grupo, eu quebro um paradigma. Quebrei ali. E o Cal fala pra mim até hoje assim, pô, cara, você foi a melhor coisa que aconteceu. Ele fala isso pra mim. Eu e o Cal hoje, a gente é mais colado do que na época do You Can Dance. Porque na época do You Can Dance era eu e o Tom, o Cadu e o Cal, mas a gente era amigo, mas a gente sempre ficava junto. A mesma vibe. Eu e o Tom somos muito parecidos em vibes. E o Cadu e o Cal, né, mas são vibes boas, né? Então, quando o You Can Dance vai participar do primeiro concurso, pô, eu lembro, cara, eu passei mal. Porque nesse dia que a gente descobriu o nome do You Can Dance, eu ouvi que eu não ia participar do grupo. E aquilo me fez um mal que eu cheguei a vomitar na rua de tão nervoso que eu fiquei. Porque tinha um dono no grupo? Não, o grupo não tem dono, a gente sempre foi uma democracia. Mas por que você podia não participar? Você É porque eu não dançava tão bem, eu não era um cara que dançava bem, eu era um cara que era muito presepeiro. E eu sabia disso, mas eu fui entender isso logo depois. Então eu tinha que buscar melhorar para tá ao lado deles. Aí tem essa possibilidade de você não participar. E aí eu acabei entrando porque o Cadu e o Tom e o Cal entenderam que eu tinha que fazer parte do grupo. E até hoje eles falam pra mim, você foi uma das melhores coisas que aconteceu. E eu fico emocionado quando eu escuto deles, porque eu tenho uma veia líder, né? Eu não sou o dono do You Can Dance, nunca fui, nós 4. Mas eu tomava as decisões. Eu era o cara que tomava as decisões. Eu era o cara que ia de frente. E a gente tinha essa hierarquia, né? O Cal era o cara que mais falava pelo grupo, eu era o cara que tomava conta do grupo. Fala com o Fly, parte administrativa. Eu tenho isso até hoje. Eu preciso de processos. Eu preciso entender tudo que está acontecendo. E se eu falasse não, era não. Porque eu já estava envolvido nessa parte de ser um empresário. Isso, eu era o gestor do grupo. Eu recebia o dinheiro, eu pagava, os meninos confiavam em mim de uma tal forma que eu recebia o recurso, eu pagava para eles. Então, os 4, cada um tinha uma veia ali, sabe? Artisticamente, e cada um com o seu talento pôde somar ao grupo. Mas tudo por uma questão de, pô, pintou um concurso de dança para grupo, vamos lá? Vamos. E fomos. E ali a coisa aconteceu. E a gente tá falando aí de anos... 86, 87. 86, 87. Quando o dançar, havia um preconceito com quem dançava.
Os homens. Os homens, Sim, a gente era muito ridicularizado nos bailes. Os caras jogavam dinheiro pra dizer que a gente tava fazendo graça. Eu pegava o dinheiro e tomava uma coquinha, né? Que eu sou burro. Porque, e aí o que acontece? Mas a mulherada sempre se amarrou. Eu sou mais ou menos... Eu sou da tua geração. Então, eu vi muito... Eu não sabia que tinha sido 85, 86, mas eu escuto falar no You Can Dance há muito tempo. Mas a gente que não dança, que a gente ia pros lugares, pra boate, pra noitada, pro baile, pra pegar a mulherada, a gente, na verdade, o que a gente, quando vê o cara dançando, o que a gente sente? Primeiro, dá uma inveja porque os caras sabem dançar. E a mulherada olha de outro jeito pro cara que dança. Não tem jeito. Não tem, a mulher gosta, A mulher irmão. gosta. Minha esposa é apaixonada por mim, irmão. Aí, tá vendo? A minha gosta de mim também, menos que a tua, porque eu não danço. Não, não tem essa não, mas a minha esposa, pô, dancei muito pra minha esposa, cara. Mas aí o cara que dança, ele chega na noite, né? Ele chega num lugar... Tem um diferencial. Tem um diferencial, que nem o cara que toca violão. O cara que toca... Irmão... Violão e voz, o cara... Eu falo pros meus filhos, eu falo, pô, eu tenho um filho de 14 e um de 12. Eu falo, cara, se vocês tocarem violão... Cara, vai ser tipo o gol do Romário. O cara que toca violão, ele passa um carro em cima. É sobrevivência. Então, olha só, irmão. Eu não era bonito. Quando tinha as festas americanas, as meninas não olhavam pra você. Ela não queria dançar contigo, ela queria dançar com o Marcelo. Marcelo era bonitão, olho azul, Sempre lourão. tem o Marcelo. Sempre tem o Marcelo, Sempre irmão. tem o Marcelo. Que nome, filho da puta. E Alexandre. Alexandre também sempre tem. O Alexandre é sempre Nossa bonito. geração sempre tem Alexandre, isso. Marcelo. Eram os caras que chegavam com aqueles cabelos maneirão, olho azulzão. Eu falei, irmão. E não adianta. Então, na minha vida inteira, eu sempre fui assim. Mas tem a rebarba que é boa pra caramba, Então, né? irmão, mas é isso que é o grande barato. Por quê? Tudo que gera um pouco de dificuldade dá mais tesão de ir atrás, né? Então, foi tudo uma questão de sobrevivência, irmão. E aí, quando que o grupo começa... Quando sai da bolha? Você lembra disso? Mas como é que é a bolha? Me explica. Porque assim, vocês dançavam ali no concurso, dançavam na rua, eram conhecidos na região. Quando isso ultrapassa, quando vocês são chamados, rola um cachezinho um pouco maior, Sim. um baile um pouco mais distante. Você lembra disso, esse Sim, começo? de tudo. Na verdade, eu lembro de momentos, né, que quando você quer viver da sua arte, principalmente na minha época, era muito difícil. Quando o You Can Dance começa a ficar conhecido nos bairros da gente, quem são os primeiros que dão a oportunidade pra gente são os DJs. Então tinha os DJs de São Cristóvão, que era o Ulisses Cruz. Ulisses Cruz, não, desculpa. O Ulisses DJ. Ulisses Cruz é um diretor, grande amigo meu, desculpa. Grande diretor. Ulisses DJ e o Bebeco, que eram os DJs do bairro. Então, esses caras são os primeiros caras que nos dão a oportunidade e pagam o nosso primeiro cachê. Cara, o nosso primeiro cachê foi incrível. Eu lembro como fosse hoje. O Ulisses chegou e falou assim pra mim: ô, Fly, então vocês querem dançar lá na Almirante pra gente? Pô, cara, desculpa, na Rua Bela. Vocês querem dançar na Rua Bela? Pô, cara, dançar lá na rua? E se vocês dançarem, vou te dar um dinheirinho. Falei, o quê? Tu vai me dar um dinheiro pra dançar? E eu sempre dançando de graça pra todo mundo? Porra, cara, eu vou. E tem uma coisa muito maneira, Rodrigo. Eu não perguntei pra ele o quanto seria. Ele falou que ia me dar um dinheiro. O cara ia pagar pelo meu talento. Falei com o You Can Dance. Falou, vambora. E eu consegui uma corda. Olha aí já o administrativo na minha cabeça. Eu sou um cara que eu sempre vou até o plano F. Levei uma corda porque eu não sabia onde é que a gente ia dançar. É na rua. Mas como é que você abre a rua para as pessoas verem você dançando? Caramba. Ninguém fala assim, pô, agora, gente, abre aí. Moisés. O cara mete aqui, ó. Vou não? Bum, não abre. Falei, quer saber? Aí, Ulisses, tem como você pedir pra alguém passar a corda pra gente aí? Pô, irmão, tem não, cara. Vai lá e você. Eu falei, tá bom. Eu mesmo, irmão. Lembro como fosse hoje. Não tem vergonha, não. Amarrei a corda aí, com licença, dá licença. E fui passando no poste. Pum, fiz a área. Montou a arena ali. Aí, porra, meu irmão. You Can Dance. Cara, quando a gente entrou, as pessoas começaram a ver a gente ali dançando. Cara, a gente arrebentou, meu irmão. Foi lindo. E as pessoas já conheciam a gente no bairro, né? E aí, Ulisses, gostou? Pô, maneirão, mané. Já tinha acabado de apresentar. Pô, maneirão. Passou um tempo e o Ulisses, nada do dinheiro, hein? Aí eu, caraca, mano. Pô, Ulisses, tu viu o mortal que eu dei? Maneirão, né? E nada, velho. Nada. Eu falei, caraca. Eu falei, qual é, Ulisses? Porra, tu não falou que ia me dar um dinheiro, cara? Ah, é mesmo. Aí, pum, me deu um dinheiro, me deu R$10 pra gente. 2,50 pra cada um. Dava pra tomar uma Coca-Cola e um cachorro quente, mas tava valendo. Então... Mas ali o teu trabalho já foi
eu falo, valorizado. Ulisses, Bebeco e São Cristóvão, eu tenho uma gratidão incrível por tudo que São Cristóvão fez pela gente. Nosso primeiro público, nossos primeiros palcos, e são esses DJs que fizeram o You Can Dance. E ali a gente vai conquistando o bairro, o Rio de Janeiro e o mundo. E o subúrbio, e assim, quando você chegou aqui, eu falei, eu até pensei que vocês, pra você ver, eu pensei que vocês fossem da Vila da Penha, porque eu sou de Vista Alegre, como eu te falei, e lá em Vista Alegre, na Vila da Penha, Sem Saída, Melo, nos lugares que eu ia, quando vocês começaram a aparecer muito na televisão, Sim. quando o nome de... Cara, era incrível como o sucesso de vocês, a vitória de vocês era nossa, cara. É impressionante você falou isso, cara. A representatividade que vocês tinham com a gente, da gente falar, porra, esses caras estavam aqui no baile, esses caras estavam aqui no Melo, esses caras, pô, a gente ouviu os caras, ouve o nome deles o tempo todo, os caras estão lá na Xuxa, os caras estão voando. É muito maneiro isso. E aí, eu acho que vocês também quebram esse paradigma da dança pra minha geração. Pelo menos pra galera que é do subúrbio, pra galera que é mais... Porque assim, a gente tem uns entraves, a gente tem umas coisas pra segurar a gente em relação a dançar. E aí, porra, vocês mostravam pra gente o quê? Porra, não, cara, os caras, porra, dançam, mas os caras, pô, estão lá, os caras são matadores, pegam mulher. Porque não adianta, cara. A gente é de uma geração que isso era importante pra gente. Profissional, velho. A gente nunca Com se perdeu. estrutura. A gente nunca se perdeu, irmão. Isso Sem é noção muito que é maneiro. isso? Sem noção? Vê se você consegue visualizar isso aqui. Tu tá morando no morro, aí tu desce o morro, pega um ônibus, vai pro aeroporto, pega um avião fretado pra fazer um show com uma das mulheres mais foda... Desculpa, pode falar foda? Pode. O mais foda que existe, que é a Xuxa, até hoje, pra mim, ela é demais, eu sou muito agradecido. Tu entra num avião fretado e tu vai ficar num hotel que você nunca ficou na sua vida, vai dormir numa cama que você nunca vai ter, e tá lá. Aí você volta nesse mesmo avião, pega o mesmo ônibus e volta pro morro, e sua cabeça não pira. Tem noção o que é isso? Hoje eu acho que seria impossível. Não, mas por quê? Isso se chama raiz. Eu valorizo as minhas raízes. Eu piso no meu ego todo dia quando eu acordo. E eu estudo muito. Eu sei o que é se sentir humilhado. Não é história triste. Eu sei quando você é filho de faxineira. Não é justificativa, é da natureza humana. Né? Eu lembro que minha mãe falava assim, você nunca vai faxinar esse prédio aqui. Mas eu queria ajudar minha mãe. Não, você não vai varrer isso aqui. Você vai ser um grande homem. Eu lembro de tudo, velho. Por quê? Porque, não que a profissão não seja digna, mas eu sei hoje eu sou pai. E tem o olhar também. Sim, então eu nunca me perdi. Eu nunca deslumbrei. E graças a Deus, com meus 53 anos de idade, eu vejo que valeu a pena. Então imagina, você viver tudo isso. Nunca usei drogas, nunca fui preso, nunca peguei numa arma, sempre fui um cara muito medroso por não decepcionar a Dona Cássia, sempre andei na linha, eu estando certo já estava errado, e hoje você estando certo, você já está errado. Então eu tenho muito cuidado com tudo isso que eu levanto, principalmente hoje que eu tenho uma filha de 14 anos. Qual foi o primeiro presente que você deu pra Dona Cássia quando você pegou um dinheirinho melhor, assim? Você lembra? Lembro. Algum sonho que você realizou dela? Eu levei ela no supermercado e falei, faça o que você quiser. Ela saiu com 4 carrinhos de compra. Caralho, foda. Foda. Foi mal. Muito maneiro. Muito maneiro. Que a gente, a gente imagina... Foi mal. Não, a gente imagina... Eu te falo o que eu te entendo pra caramba, porque, assim, eu tenho muito isso. Geladeira... eu tenho uma vaidade muito grande que é geladeira e armário cheio de comida. Eu nunca passei fome, mas eu também ralei pra caramba com a minha mãe. E eu te entendo pra caramba quando você fala isso. Que, na verdade, é o que importa pra gente, né? E eu fiquei morando no morro durante muitos anos, né? E quando eu decidi ir embora do morro, quando eu fui morar sozinho pela primeira vez, eu acho que eu nunca vi minha mãe tão triste, cara. Eu montei um apartamento pra mim, alugado na Ilha do Governador. Comprei tudo pra mim, geladeira, fogão, mas eu dormia na minha mãe. Aí minha mãe falava assim, meu filho, volta pra casa, meu filho, volta pra casa.
Mãe, eu preciso ir, mãe. Não, volta pra casa, volta pra casa. E eu falei, quer saber, eu vou voltar pra casa. Peguei tudo da... Voltou. Toma tudo pra senhora, dei tudo pra lá, assim. Eu só saí do morro depois que ela morreu, velho. Depois que ela morreu... Tem quanto tempo que ela morreu? Pô, cara, foi em 95. Deve ter uns já 27 tem tempo anos aí. pra caramba, cara. Ela morreu com 47 anos. Mas ela viu o estourão de vocês... Só um pouquinho. Ela só viu o começo. Só um pouquinho. Quer dizer, daqui, né? Ela só viu o início. E era muito... Minha mãe era budista. Caramba, De Nichiren Daishonin, que é o Nam-myoho Renge-kyo, né? Minha mãe não sabia ler, mas ela só falava toda em japonês lá. Caraca, que maneiro. Minha mãe era foda, Dona Cássia era foda, velho. Dona Cássia Mas deve ter um orgulho absurdo de você, porque assim, essa formação... Porra, isso que você falou que você vem falando, esse teu cair e levantar, é justamente isso que ela falava pra você. Ela não sabia, porque embora tivesse a segurança em relação a ter o lugar lá pra morar, porque trabalhava, em contrapartida, se ela falha na missão dela ali da limpeza, se ela acontece algum problema, até isso podia dar problema pra vocês. Então ela sabia que ela vivia um dia de cada vez, né? E tem uma parada muito engraçada, que, por exemplo, hoje eu dou aula na escola da minha filha, né? E eu não pago escola, porque eu sou professor na escola. E eu sou formado em pedagogia, né? Acabei de me formar. Tenho uma faculdade de pedagogia. Aí quando você vê, essa história se repete. Minha mãe trabalhava lá no prédio. Pra você morar. Hoje eu dou aula na escola da minha filha e não pago escola, né? É uma troca muito maneira e você começa a entender que a vida é assim, né? Não tem... É o legado, né, que ela deixou. E tem uma parada que foi o que eu falei. Eu não sou um cara... Eu trabalho com educação financeira e lido muito bem com dinheiro, né? Sou um cara que sei estudo muito mercado financeiro, não dou dica de investimento, tenho ótimos professores. Tem uma professora que eu sou fã, que é a Letícia Camargo, que é formada e é CFP, que para mim é um santo grau de quem trabalha com dinheiro. Mas uma das coisas que eu percebo, como viver já é um sofrimento. Se você parar para pensar, essa frase é minha, não é de Buda. Você viver já é um sofrimento. E a dona Cássia, ela vivia por dia, tipo compartimentos, igual navio, sabe? Um compartimento separado, sabe? Ela sabia tudo. Ela sabia, meu filho, oi mãe, hoje não tem como comer carne. O que tem, mãe? Tem frango. Tá bom. Hoje não tem frango. A gente vivia era no dia. Era a compra do dia. E vai ter o dia que vai ter frango e carne. Vai ter o dia que tem dia que vai ter um mexido. Entendeu? Não é história triste. Não. Muitos brasileiros vivem isso. Então você viver já é um sofrimento, né? Só que a gente tem que tentar sofrer o menos possível. Eu acho que é por isso que eu trago tanta energia boa. E a leitura me ajuda muito, né? Eu amo a natureza humana, eu gosto de analisar o ser humano. Eu entendo quando eu chego com essa energia, e essa energia, aqueles que vibram, caraca, isso, cara aí, meu irmão, é assim. É assim, né? É a verdade, né? É a verdade. E, por falar, irmão, é muito ruim quando você passa a saber a verdade. Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então você passa até entender o corpo do cara quando você chega e incomoda, sabe? É muito foda, irmão. Aí quando vocês lá atrás, né? Aí quando vocês começam a bombar ali, e aí a gente tá falando, a gente vai fazer uma pausa para falar da Xuxa, porque eu sempre tento explicar para meus filhos quem foi a Xuxa, o que foi a Xuxa. E eu não consigo explicar. O Matheus tem 30 anos, 29 anos. O Matheus não sabe o que foi a Xuxa, quem foi a Xuxa, o tamanho da Xuxa. Mas você acha que isso pra ele é importante, pro Matheus? Não. Isso que é maneiro. Olha só que do caramba que eu vou falar pra você. Essa semana, desculpa te interromper, mas a gente vai voltar. Não, estamos falando do mesmo assunto. Uma menina chamada Blogueirinha. Eu vi. Cara, ela fez um elogio pro meu trabalho muito legal, que eu nunca imaginei que alguém pudesse falar naquele tom, porque, cara, eu sou um cara que eu sou muito de... Eu gosto de ouvir quando eu te entrego uma parada, né? Pô, muito obrigado. Porra, não tem preço pra mim quando você reconhece uma coisa que eu faço. Eu sou assim, eu preciso desse... afago. Mas hoje eu entendo que eu não posso esperar a gratidão de ninguém. Jesus Cristo fez coisa pra caramba e as pessoas não voltavam pra agradecer, por que eu vou ficar aqui reclamando? Mas eu achei bonitinho do jeito que ela falou. E a blogueirinha, ela é um fenômeno hoje aí pra muita gente. Mas ela me respeitou.
Ela falou, pô, eu sou fã do Fly. O Fly é um cara muito legal. Eu gosto do trabalho dele. Que maneiro. Para um rapaz de 18 ou 19 anos. Ele falou, mas eu não sei quem é ele. Não tem problema. Eu não falaria, eu não sei quem é. Eu falaria, pô, vou pesquisar a história dele. Vou pesquisar. Então, a geração de hoje não tem noção da geração do passado. E tá tudo bem, mas não desdenha da geração do passado. Né? Porque isso faz São parte. referências. Exatamente. Então, hoje, você tem que respeitar a história das pessoas. E você pode reparar, Rodrigão, que a cultura tá muito descartável hoje. Assim, não só a cultura, né? Depois a gente volta pra Xuxa, tá? Não, no Brasil, o Brasil não, o mundo, é tudo descartável. As Tudo. referências não existem mais. Seja na minha profissão no jornalismo, seja na tua profissão televisão, seja na literatura. Posso falar? Tudo. Corta pra gente. Você já reparou que todos os vídeos que eu falo, ó, eu não sou especialista em nada e não quero influenciar ninguém. O meu objetivo é trocar experiência. Mas, irmão, Rodrigão, eu tô vendo pessoas tirando a autoridade de especialistas, irmão. Isso pra mim é muito assustador. E volto. Quando eu vejo senadores falando de um dos maiores juristas que esse país tem, que é Ives Gandra, é o professor, é o pai, o cara tirando a autoridade do cara, eu falei, irmão, acabou. Porque tu tem que ter a humildade de ouvir o cara. Que sabe mais do que você. Pô, irmão, quando o Talma falava, eu metia aqui, ó. Roberto Talma, um dos maiores diretores da história da televisão. Pra mim, dentro da Rede Globo, tinha que ter a estátua do seu Roberto e a do Talma. Porque é um dos caras que mais entendia de televisão desse país. Em todas as áreas, em dramaturgia, em tudo, variedade, em tudo. Então, o que tá me assustando? As pessoas não estão ouvindo. Não estão ouvindo. E aí, como é que você lida com tudo isso? Isso para mim está sendo muito assustador. Então, eu respeito as histórias das pessoas, eu respeito os verdadeiros especialistas que tem. Quem construiu. Sim. Eu respeito muito a sua profissão, porque jornalista, para mim, hoje, ele não tem que ter partido. Ele tem que saber sobre os fatos, ir atrás da verdade e entregar esse conteúdo. Mas onde é que eu tirei isso? Assista um filme Na Sombra de Stalin. Tem uma frase do jornalista que é incrível. É o que representa. É o que é a verdade. E quando você bota a sua emoção e não os fatos... Na verdade, você não está informando, está tentando deformar. Ou manipular. Então, a gente está vivendo um momento que a cultura está descartável. Isso é a minha opinião, não como especialista. As pessoas não estão ouvindo os especialistas, estão ouvindo qualquer coisa. Vira coach, vira especialista de tudo. Tudo. E todo mundo acha que sabe tudo. E se autovalorizam e colocam preços, valores na sua experiência como se fosse uma experiência que fosse mudar a sua vida. Caramba, o que mais a gente vê? Olha, eu trabalho com educação financeira, irmão. Eu entendo da parada. As coisas que as pessoas mais me perguntam na internet, eu vou investir aonde? Eu não sei onde você vai investir. Procura minha professora Letícia Camargo, porque ela é especialista no assunto. Ela é o santo grau, irmão. Vai nela. Eu não dou dica de investimento para ninguém. Eu levanto a bandeira da educação financeira, dou aula de educação financeira porque uma escola me deu a oportunidade, eu fui lá, me formei e estou dando aula. E dou aula para um público que não tem vícios financeiros ainda. Tá informação. Tá informação. Então eu vou trocando aqui com eles, não digo faz isso, faz aquilo, eu vou trazendo qual é a história. Eu trago Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, que foi o livro que mudou a minha história, e uso a metodologia dele. Só que eu transformo aquilo para os dias de hoje. De forma lúdica. Ih, irmão, trago os exemplos. E aí, Fly, o que é a Jota, Fly? O que é empréstimo consignado, Fly? Cara, que maneiro. É maneirão, e quer dizer, é a realidade. Eles não falam assim, Fly, posso investir em Bitcoin? Nada! Nem me pergunta porque eu não dou margem. O foco não tá aí. O foco tá na disciplina, no hábito. As pessoas me chamam de mão de vaca, de pão duro. Não sou. Eu sou um cara educado financeiramente. E quando você é educado financeiramente, você não é pego pelo sistema. Você se blinda, porque perder dinheiro a gente vai perder sempre, irmão. Mas temos que perder o menos possível. Ah, que não sei o que, tá taxando, meu irmão. Eu não compro.
E sempre foi assim, mesmo, Sempre. mesmo quando você tava, porra, no ápice da... Porque imagina que o momento que vocês tinham ali... Não, mas eu sou assim hoje porque eu quebrei, né, irmão? Ah, tu quebrou... Ah, então... Quebrei na... Em que momento? Tu viu Malévola? Não. Nenhum nem dois, né? Não. Eu vi porque eu tinha filha. Malévola morre, irmão. Ela vira cinza. Tu quebrou legal Aí ela mesmo? volta como? Fênix. Sou eu, mano. Em que momento? Em 95. Quando minha mãe morre, eu já estava totalmente endividado, porque eu queria ter tudo. E eu conquistei tudo. Só que a vida da gente é o mercado financeiro. E hoje eu tenho essa noção, porque o Candice era o seguinte, era música e dança. Não tem música estourada, não tem show. E se não tem show, não tem dinheiro. Entendi. E aí eu quebro, mas não me arrependo. Quebra que Quebro, perdi tudo. Quando é que eu me toquei que eu quebrei? Quando eu quase saí na porrada com o Chaguinha, que é meu pai. Por causa de situação? Não, porque meu pai ele era alcoólatra, tava num momento que eu tava ferrado, teve uma discussão em casa entre ele, armou pra porrada, e eu falei, não posso ir na porrada com o Chaguinha. Ali eu vi que eu tava ferrado. Aí fui morar em Engenho de Dentro, com a Valéria, que é uma menina que eu tenho como minha irmã. Morei 4 anos, num kitnet. Cara, muito pequeno. Cheirava mofo. Cara, foi uns 4 anos da minha vida assim, muito bravo, né? Quando você você quebra, assim, ó, perdi tudo, não tinha dinheiro. O meu salário caía na conta, as instituições levavam tudo. Que é normal. É. Porque é um ciclo vicioso. Você ganha mais, você compra mais? Não, sim. não. O maior problema não é isso, não. O problema é você manter a parada. Isso que é o difícil, né? Quando o dinheiro cai na conta de uma pessoa que está super endividada e está tudo em débito automático, o banco leva. E eu não culpo as instituições por isso, não. Não culpo, não. É o jogo. É o jogo, é a regra do... E todo mundo sabe qual é a regra do jogo. Na verdade, papo reto, todo mundo já sabe a regra do jogo em qualquer situação. Na política, no tudo. Já sabe, eu já sei. Quando você quebra, o dinheiro cai e tu fica vivendo daquilo. Aí fica o troca-troca. E aí, meu irmão, quando você fala assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Porra, comprei um livro. Arrumei um dinheiro, comprei um livro. Pai rico, pai pobre. Cara, quando eu falei, cara, que maneiro esse livro. É isso? Aí, irmão. Mudou tua vida. Mudou minha vida. Eu perdi minha faculdade, perdi tudo. E aí, quando minha mãe morre, né, O chão. perdeu o chão. E aí não vale mais porra nenhuma a vida, assim, tu fica tocando. Mas o grupo tava ainda... A gente tinha grupo, tinha tudo, mas não tava fazendo sucesso como antigamente. Ia conviver com esse momento, é difícil. Mas teve briga nessa época com vocês? Não, o Yukenense nunca brigou. Que maneiro. Não existe briga no Yukenense. Nunca houve briga no Yukenense. Não, claro, a gente discutia. Normal, Às vezes parecia que ia sair na porrada, é. mas não saía. Mas faz parte. Tu vê no vídeo a nossa amizade É, até hoje. maneiro Não tem, demais. é maravilhoso. O Yukenense acabou pro público. Mas a nossa amizade é impressionante, o amor que eu tenho por esses caras. Eu amo os caras como meus irmãos, cara. Porque o momento que vocês ficaram com a Xuxa naquele... De 91 a 2000. 91 a 2000. E o Kenense ali, direto com ela. Mas aí em 95 tem essa quebra de grana, você quebra. Eu quebro. Eu até falei com o Tom. A gente saiu pra comer, tava gravando o segundo disco do Yukenense, totalmente endividado. E a gente tava gravando num estúdio ali em Iaúma. E aí, vamos comer um negócio. Ali eu me dei conta que eu tava quebrado. Não tava tinha duro. dinheiro Caralho. pra comer. O Tom falou, pô, cara, tu não tem R$3,50 pra comer um pratinho com uma farofa, um molho à campanha e uma carninha. Não tinha. Ali eu vi que tava quebrado. Tive uma academia, irmão. A academia quebrou. Caramba, que bizarro. É, né? bizarro. Eu quebrei tudo, meu irmão. Quebrei tudo. Porque o volume que vocês conquistavam ali, nesse ápice, a gente tá voltando pro negócio da Xuxa, e pra quem, pô, geração que vê a internet, que vê, que assiste a gente hoje, embora eu seja muito feliz que eu vejo a idade pelos analíticos lá, eu vejo a idade do pessoal que acompanha, é uma galera que não é uma galera muito novinha, não. Mas pra galera novinha, que não tem ideia do que é a Xuxa, você consegue explicar, mesmo que eles não tenham perguntado, você consegue explicar hoje pro menino de 30 anos pra baixo, o que era a Xuxa que você trabalhou? Eu não tento explicar. Mas você conseguiria? Não, porque ele não vai entender. Não vai entender, né? É um trabalho Por quê? inútil da gente. A cultura de hoje tá muito descartável. É muito estranho isso, né, cara? É muito decepcionante, né, cara? Mas... E uma coisa que eu acho também que é muito cruel, o ser humano, é que hoje nós estamos vivendo um momento muito diferente da nossa época. Nossa época é foda de falar, né? É porque hoje você não... Porra, eu tenho 3 amigos que são negros. Meus camaradas. O cara me chama, qual é a Paraibinha?
E eu não tenho problema com isso. Porra, qual é, negão? Porra, não pode chamar o cara de negão. Mas o cara fala, irmão, pode me chamar de negão a hora que você quiser. Porque não é pejorativo. É um carinho, pô. Hoje em dia, respeito todos vocês, irmão. E, ó, eu trabalhei numa das maiores empresas onde tem a maior diversidade do mundo. Eu nunca me liguei nessas paradas, irmão. Sempre fui muito aberto. Aí, papai, não tem essa. Só que hoje tá tudo muito chato, mas eu respeito, não tô criticando, não. Mas tá uma coisa estranha, então por que eu vou perder meu tempo pra explicar pra uma geração que não tá afim de ouvir? É isso. Por que eu vou perder meu tempo? Eu só troco experiência quem tá afim de trocar comigo. Quem não tiver afim, eu nem perco meu tempo. E se o cara fala, não, irmão, você tá certíssimo. Quando a Xuxa chama vocês... Pô, foi incrível. Porque deve ser... Quer saber da história? Lógico. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes, mas vou contar pra você mais pô, uma vamos vez. contar mais uma, Posso pra contar? garantir esse corte Beleza, aí bom, né? então vamos lá. Enquanto isso, a chuva cai lá fora, tu olha da janela e chora. Pô, isso é bom demais, né? Vou chorar, mano. Isso é bom demais, né? Escuta aí, vem comigo. Quando a gente... Aí eu vou voltar lá nos 13 anos, né? Quando a gente começa a fazer sucesso nos bairros, com as meninas, nas festas, a gente começa a fazer figuração. Quando você começa a figuração, as pessoas começam a te ver. Então eu trabalhava no Carrefour, trabalhei como empacotador, fui promovido a balconista, assistente de cozinha, cozinheiro. E dançando no You Can Dance, porque era difícil viver da nossa arte. É. Aí você começa a fazer figuração ali, eu fazia parte de uma agência de negros, eu era o único branco, eu era afrodescendente. Mas eu falava, aqui tu é afrodescendente. Eu falava, eu era o único branco da agência. Só é impressionante isso. E aí, numa dessas apresentações, de vez em quando chegava ali na produção da Xuxa, pô, segura um VHS aí da gente, You Can Dance. VHS. Tava ali no Chico Anísio Show, Cacete Planeta. Pô, cara, no Cacete Planeta eu me vesti de pepino, irmão. Pra ganhar um troco. Tá bom, pô. Por quê? Pô, meu irmão, já me vesti de tudo nessa vida que você possa imaginar. De Pra ganhar um pepino, troco. é. E aí, pelo dia, a gente tava ali gravando os Trapalhões. É isso aí, my brother. Era um quadro que tinha. É isso aí, my brother. Voa com a gente, por favor. É isso aí, my brother. No castelo voador. Era uma parada que o seu Renato fazia, junto com os Trapalhões, que era tipo uma cidadezinha, um bairrozinho, e ali a gente tava dançando. E o Hilton Franco, ele tinha um Gênio. carinho com a gente muito grande. E ele botava a gente pra dançar. E a gente era diferenciado. Porque a gente era 4 moleques que dançavam o que ninguém dançava. Os moleques do You Can Dance estavam ali arrebentando. E o Berry, coreógrafo da Xuxa, foi lá e viu a gente. E viu aquele fervo. Tipo, a gente estava na hora certa, no lugar certo. Quando o Berry vê a gente dançando, ele convida a gente para ir no programa da Xuxa. Vocês querem dançar no programa da Xuxa? Pô, cara, a gente queria vender o nosso peixe. Claro, a gente queria divulgar o nosso trabalho, a gente queria viver da nossa arte. Porque, às vezes, eu passava situações que eu perdia as oportunidades porque eu tinha que trabalhar. Uhum. E às vezes eu falava, seu Mauro Aquino, posso ir lá fazer um teste? Seu Mauro Aquino, Não é toda hora que vai dar. não dá, mas eles me ajudavam. Eles vinham, por quê? O Carrefour já conhecia essa minha veia artística, porque quando tinha festa na empresa, eu levava o You Can Dance pra dançar nas Maneiro. festas, né? Tipo, temos um Aham, talento. E o aham. Carrefour tinha essa parada. Eles me tinham um carinho comigo ali, pô, tinha um artista dentro da empresa. Isso acontece muito, né? legal isso. E aí, eu cheguei pro seu Mauro Aquino, seu Mauro Aquino, a gente vai ter que dançar lá na Rede Globo. A gente foi convidado, eu posso ir? Ele falou, pode, te libero para ir lá. Vocês têm roupa? Não, nós não temos roupa. Eles fez um cheque em branco. Ó, vai lá e compra a roupa de vocês, cara. Caralho, que A gente foi pro Rio Sul, nós 4, com cheque em branco, isso, cara? pra comprar roupa. Ele era o quê? O gerente do... Ele era gerente do setor, seu Mauro Aquino. Caraca, que maneiro É. isso, cara. E aí a gente comprou nossa roupa. A música que nós dançamos foi do Snap. I got the power. Vinil, 6 minutos de música, sem editar, porque a gente queria dançar a coreografia inteira. Roupa bonita, chegamos lá, fomos recebidos pela Marlene, pelo Berry. Chegamos, cara, tava muito nervoso, né? A gente ia dançar no programa Show da Xuxa. E aí, a Marlene pergunta pra gente, quanto tempo tem a música de vocês? 6 minutos. Meu Não dá. filho, ninguém dança na televisão 6 minutos. Sim, senhora. Sem problema nenhum. Vamos botar a música de vocês. Quando a música começar a baixar, vocês vão parando de dançar, tudo bem? Perfeito. Só que tinha um teatro, tinha uma história. Se a gente acabasse no meio, Ia ficar perdido. as pessoas não iam entender. Beleza, Xuxa chama a gente no palco, a gente entra, os 4, nervoso pra Cara, a caralho. Xuxa chama no palco, tu imagina, Recebam irmão.
Cal, Cadu, Fly, não sei o quê. You Can Dance. A gente entrou, o papai se posicionou pra música. E daí, tinha uma história. Aí me dava um empurrão, dava um mortal. Parecia que a gente tinha duas gangues. Porra, maneirão a história. Aí começamos a dançar e a galera assim, ó. Que porra é essa? Nunca vi Porque isso. nunca tinha visto aquilo. Aquilo é coisa de gringo. E a gente com um lenço maneiro, tava no estilo, mané. Boné de prata, maneirão. E aí quando deu 2 minutos e meio, foi dando 3 minutos, a música... Daqui a pouco a música... Voltou, irmão. E a gente não para, não. Continua aí dançando, daqui a pouco, bum! 6 minutos, irmão. Cara, vocês fizeram 6 minutos. Gravado, né? Tamo lá. Eu não sabia, tô gravando. Que era tudo muito novo pra mim lá no programa. As Paquitas, Xuxa, cara, daqui a pouco vem a Xuxa, uma mulher bonita pra caramba, olhando nos teus olhos, mesmo, tu treme. E eu assim, ó, não posso esquecer do Carrefour. Eu não posso esquecer do Carrefour. Daqui a pouco, oi meninos, falando com a gente, que trabalho bonito, não sei o quê. Vocês querem mandar um beijo pra quem? Aí eu quero mandar um beijo, quero mandar um abraço lá pra galera do Carrefour. Pô, muito obrigado pela nossa roupa, gratidão. Seu Mauraquino, pô, muito obrigado, muito obrigado. Eu não tava pensando em mandar beijo pra mãe e pro pai, né? Aí aquela coisa toda, a gente agradecendo, feliz da vida, cara, eu não conseguia... Até hoje, quando eu vejo a Xuxa, eu fico arrepiado. Eu tenho um respeito por essa mulher foda, sabe? Pô, eu tenho um carinho por ela, irmão, que só eu sei. Pai, pum, passou daqui a pouco... Mais um pouquinho de You Can Dance, que é aquela coisa do corte do bloco. Né? O corte. Começou, I got the power, pam, check, 1, 2, 3, kill. Próximo bloco. Aí, vamos ali, pô, muito obrigado, daqui a pouco. Talkback, Marlene. You Can Dance, vocês são os mais novos contratados da Xuxa. Assim, seco? Ô, papai! Assim. Que isso, irmão? Ali nossa vida muda. Foi assim de cara. You Can Dance. Vocês são os mais novos contratados da Xuxa. Assim. Que isso, que história foda, maluco. Sou muito grato a Marlene até hoje. Se eu sou esse homem que eu sou hoje, Dona Cássia foi embora. Mas Deus me deu a Marlene. Cara, que foda. Eu tive 2 contatos com a Marlene nos últimos tempos. E a minha impressão dela é tão boa, cara. Só quem convive. Eu entendo, senti muito a separação das duas, irmão. Eu amo as duas. E as duas sabem disso. Não tem guerra. Elas sabem, as duas sabem o quanto eu gosto. Eu sofri muito com a separação das duas. Separação de paz, né? Isso, eu senti muito. Mas se a Xuxa me chamar, eu vou. Se a Marlene me chamar, eu vou. E elas sabem disso. Eu respeito. Respeito. Você manteve relação boa com a Marlene até hoje? Com as duas. Marlene... Cara, que legal. Porque é o que você tá falando. Mas sabe o que é isso? A Dona Cássia, ela sabe é vida real. E a gratidão, ela deve ter passado muito isso pra você, né? Muito, irmão. Até hoje. E o reconhecimento... Você. Eu tô agradecendo. Você me convidou. E você reparou que quando você me chama, pô, irmão, alguém quer me ouvir, cara. Alguém quer, sabe, vir aqui pra mim é uma maior gratidão. Pô, eu tenho que te agradecer a você, ao Matheus. E eu sei que é maneiro. Eu gosto de podcast. Isso aqui é meu... Pô, me amarro, cara. Já tô aqui pensando em tanta coisa. Eu compartilhei contigo meus objetivos. Cara, é muito bom você poder respeitar e falar, cara. É maravilhoso. Mas tu tem uma sorte, um negócio fora do normal. Porque assim... Você acha que é sorte? Vou te falar o que é sorte. Tá bom, manda ver, cara. Você tem uma sorte fora do normal que você... trabalhou, você recebeu, você aprendeu com muito gigante, cara. Olha os nomes, a gente tá aqui há 50 minutos de papo, a gente faz sempre 1 hora, mas vamos ter que passar, infelizmente. Felizmente, tô brincando. Você recebeu, você absorveu Roberto Talma. Tive ótimos professores. Falou aí, Renato Aragão, Xuxa, Ulisses Marlene, Cruz, Ulisses Cruz, Máriozinho. Olha o nível de profissionais que você trabalhou. Jorge Fernando, olha isso. Luiz Fernando Carvalho. Olha isso. Denise Sarraceni, Marcelo Zambelli. Pô, se eu for falar, né? Tá entendendo? Muito mais do que qualquer... Raoni Carneiro. Que é um grande diretor. De shows, né? O cara me deu uma oportunidade na minha vida ele me deu a novela das 9, que era simplesmente um negócio pequenininho, mas pra mim era a novela das 9. Foi um trabalho incrível que eu fiz pro Raoni. Novela? Não, eu falo novela porque é o seguinte, né? Vou te dar um exemplo. Às vezes, uma Ferrari, para uma pessoa é uma coisa, e um Fusca, de repente, para mim, é uma Ferrari. Então, ele me deu um programa chamado Sem Corte, que era um programa para Portugal, que para mim era uma Ferrari. Que maneiro.
E foi um trabalho incrível que eu fiz. Então, assim, você bebeu em fontes muito valiosas, né, cara? E, assim, é legal quando você consegue beber dessas fontes e guardar aqui dentro, guardar aqui, isso que você Posso te aprendeu. interromper? Deve. Além desses professores que eu tive uns professores que você nem imagina, que foram os caras que me ensinaram a editar, a fazer produção, a entender de figurino, a entender de direção de fotografia. Eu tive professores que as pessoas não conhecem, que me ajudaram a ser o profissional que eu sou hoje. A gente falou de nomes conhecidos, Sim. mas tem uma galera por trás dessas câmeras que me deram a oportunidade. Que são os braços da televisão, Seu né? Juarez, Você falou dele. ele cuidava do CPP, que era a Central de Pós-Produção, ele cuidava daquele... E foi o cara que me deu a oportunidade. Não teve lá do Karate Kid, o seu Miyagi, que vai pra direita. Pra mim foi o seu Juarez que me botou pra trabalhar em todas as áreas de CPP. E às vezes as pessoas não sabem dessa história. E aí eu sou igual o Forrest Gump, irmão. Eu gosto de contar a história e sou apaixonado por corrida. E às vezes as pessoas que estão a fim de ouvir sua história, como você está aqui me ouvindo, eu tenho gratidão a muita gente. E eu sei o nome de todo mundo. Isso é importantíssimo, né? Saber quem... Aí eu volto pra Dona Cássia. Porque essa galera escreveu teu livro, né? E eu tenho um livro, né? Da tua trajetória? Como Sair do Buraco. É um livro que eu falei, que eu ensinei, eu falei como eu saí do endividamento. E aí você fala... Eu conto a minha história de tudo. Não é história só financeira, não? Não, é de tudo. Ah, maneiro, legal. É. E tá à venda ainda? Tá, online. Você consegue só online. E aí você consegue mensurar essa tua passagem pela Xuxa, você consegue colocar como sendo o principal... Foi o divisor de água, foi o principal momento da tua trajetória, foi a Xuxa, foi o programa da Xuxa. Aí vou te falar uma parada muito maneira. Desculpa. Eu sempre ouvi assim, cara, você não pode só trabalhar com ela, você tem que trabalhar com outras pessoas. E eu fiz isso, mas eu nunca deixei de trabalhar com ela. Nunca. Eu fiz o último navio dela esse ano. Foi um trabalho tão bonito que eu fiz, irmão. Caraca, que... Foi a primeira vez que eu trabalhei com a Xuxa assim. Eu tava livre. E eu fiz um trabalho tão maneiro, maneiríssimo. E eu me dediquei tanto, mas tanto. Por quê? É muito legal quando você tem uma gratidão, sabe? É uma gratidão inexplicável, cara. E até hoje eu tento... Eu falei, pô, Flávio, mas tu já pagou essa... Tu já pagou, cara. Não, mas é que... Foi a Léa Marlene, velho. Foi a Léa Marlene que deu a oportunidade para 4 moleques do Morro da Mangueira, velho. Lá de São Cristóvão, 2 mulheres que deram uma oportunidade para 4 moleques. Não tem como não falar disso. Então, quando eu falo dela e da Marlene, eu fico emocionado. Porque, cara, imagina... You Can Dance. Imagina se eu não tivesse passado por aquilo. Obrigado, gente. Tchau. Era uma outra história. E ali no ar, foi muita percepção. Desculpa aí se eu me emociono, cara. Tá maluco. É muita percepção, muita sensibilidade delas. Cara, darem aquele apoio ali, daquela oportunidade naquele momento de cara, né? E sempre eu sou assim. Eu sou muito agradecido a todo mundo que me dá oportunidade, cara. Todo mundo. Eu não boto o dinheiro em primeiro lugar, não. Porra, alguém tá te dando uma oportunidade, né? Isso que é o mais bacana. É isso. A Marlene tem aquela brabeza dela. Levou muito esporro da Marlene? Eu? É. Não é esporro, não, irmão. É ideia. Tem algum marcante que você lembre? Tem. Tem uma história muito bacana com a Marlene. É que, na verdade, o esporro da Marlene... A única coisa ruim quando a Marlene dava esporro, que ela dava na frente de todo mundo, né? E a gente ficava com vergonha, né? Mas eu entendo. Hoje eu entendo. Claro que eu não chamo a atenção de ninguém na frente de ninguém. Eu tenho uma didática de trabalho. Eu nem chamo ninguém no esporro, porque nem se dá esporro a ninguém. Eu dou ideia. Mas, assim, foram várias histórias. Mas eu tenho uma história muito bacana com a Marlene, que a gente estava... Foi a nossa primeira viagem. A primeira viagem foi para a Argentina e a segunda viagem foi para o Equador. E a Marlene falou, vocês vão para o Equador. E foi em cima da hora, assim. E a gente tinha que... Não tinha voo para o Equador. A gente tinha que ir lá em Miami, passar,
pra depois descer. Cara. E, cara, quando a gente chegou em Miami, irmão, você tem noção? 4 moleques de São Cristóvão, do Morro da Mangueira, em Miami. Primeira vez nos Estados Unidos? Primeira vez. Cara, era o lugar onde nossos artistas estavam. Caraca, mano, a gente andando em Miami e vendo tudo aquilo barato. Aquela coisa, a gente não tinha dinheiro, velho. A gente viu um som, que eram uns discos de CD que girava assim. Carrossel? Caraca, aquilo custava $50. E muito caro, e a gente não tinha dinheiro. E eu tinha uma entrada com a Marlene muito grande, até hoje, do You Can Dance. Eu era o cara que tinha entrada com a Marlene. Falei assim, cara, a Marlene gosta de você, cara. Vai lá falar com ela. Eles se aproveitavam disso. E a Marlene, há pouco tempo, falou que eu sou o filho que ela não tive. Desculpa. Eu sou o filho que ela não teve. E isso pra mim é muito maneiro, porque a Marlene sabia. Ela me dava a direção. Ela falava, você vai estudar, você vai fazer. E tudo que ela mandou eu fazia. E aí, a gente tava lá no hotel, pô, Fly, vê se a Marlene dá um dinheiro pra gente aí, cara. Só a gente voltar lá em Miami, que a gente vai ter que voltar lá pra gente comprar umas paradas. Cara, como é que eu vou pedir dinheiro pra Marlene, cara? Tá maluco? Porra, Fly, pede um dinheiro pra Marlene lá, qualquer coisinha, cara. Eu falei, porra, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu botei os moleques sentados na cama, vou fazer um ensaio com vocês, tá bom? Vê lá, vê se é assim, ó. Vê se tá legal, né? Pá. Ó, Marlene, então, Marlene, a gente tá aqui. E eu ensaiando com eles aqui, né? Ensaiando aqui. Só que as portas dos nossos quartos sempre ficavam abertas, porque ela podia chegar a qualquer momento. Nessa que eu tô ensaiando aqui, ela fumava. E ela tinha que sair de perto pra ninguém ver. Aí ela entrava no quarto da gente. Eu tô aqui, né? Daqui a pouco, não vi. Pô, Marlene, será que a senhora não podia emprestar um dinheiro pra gente? Não sei o que lá. E os moleques aqui, ó. Pô, Marlene, desse da maneira assim, rapaziada. Pô, Marlene, a gente viu umas paradas, não sei o que lá. Aí os caras aqui, ó. Aí a Marlene, falei, galera, a Marlene tá atrás de mim, não tá? Caralho, os moleques meteram aqui, ó. Falei assim, ó. Qual é, Marlene? Tem como a senhora dar um dinheirinho? Porra, cara, foi engraçado pra caraca, eu nunca contei isso. Aí ela falou assim, vocês, né? Cara, ela pegou um paco de dólar, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. $1.200. $300 pra cada um, irmão. Ela deu assim, ó. Pra vocês comprarem o que vocês quiserem, irmão. Puta que pariu. Nunca contei isso, irmão. Isso. E ali o You Can Dance tava com $300, irmão. Pra comprar o que a gente quisesse em Miami. Sonho, né? E detalhe, hein? Agora que é foda. Irmão, nesse trâmite, tudo é muito novo pra gente. Então eu tinha passaporte, coisa que, né? Tudo marcando. E a Marlene dava a estrutura pra gente. Tinha o André, que trabalhava na Xuxa Produções, que cuidava dessa parte toda, né? Eu e o Tom, a gente é muito organizadinho, né? Até hoje eu sou assim. E a gente, o André falou assim, ó, deixa a mochila de vocês no carro, pra vocês não se correrem assim. E a gente deixou tudo no carro. Aí o André foi pro aeroporto, embarcou tudo. O meu passaporte e o passaporte do Tom. Como é que tu entra no Equador sem passaporte? Aí quebrou tudo. Cadê minha mochila? Embarquei tudo. Tá maluco, cara? Como é que eu vou sair, irmão? Polícia Federal lá. Porra, irmão, ó, vocês vão embarcar aqui. Porque tava com a Xuxa, né, irmão? É. Vocês só vão sair do avião quando a polícia chegar lá. Olhar a mochila. Vocês vão pegar. A polícia vai pegar vocês, vai levar vocês até a bolsa de vocês e vocês vão pegar o passaporte. Te deu mole, cara. Quase Imagina se perde o voo ali. Não, aí mas a gente ia comer ficar, o fígado de vocês, né? Meu filho vai me comer inteiro. É. Mas resolvemos. Você contou a história do salto também, que você... ela ficava preocupada quando você dava o salto em cima cara, da a Marlene era Xuxa? muito engraçado, porque a gente no Hey DJ, eu dava um salto sobre o Kennedy, da onde vem meu nome, né? Fly, vem desse salto, Quem me deu esse nome foi o Cal. Então a gente começou a dar um salto por cima da Xuxa. Eu saltava por cima da Xuxa. E a Marlene falava assim, Fly, se tu cair em cima da Xuxa, eu arranco teu saco, hein? Cara, eu saltava, mas era bonito. Era bonito saltar por cima dela, porque imagina tu saltando assim, tu vê aquela... Bom pra caralho. O dono do mundo ali em cima, irmão. né? Topo do mundo, né? Tava ali. Porque essa importância Falo pra dela... caramba, né, irmão? Não, essa importância dela pra esse movimento de levar... Porque aí pega essa geração, vocês, DJ Malboro... Sim, Malboro. Porra, Marcinho... Porra, cara... É assim, são os caras... Cashmere. Cashmere. Bob Rum. Latino. Copacabana Beach. Música da minha vida, Copacabana Stevie Beach. B. Trinelli. Corello. Bidini Prince of Rap. Fernandinho DJ. Corello. Anytime. Que é isso? Anytime.
Anytime, me. Veracruz, abolição, a gente ficava esperando na porta assim. O coreano falava assim, ó, me espera lá que eu botava vocês pra dentro. Tu esperava, cadê o coreano? Não chegava. E quando ele chegava, como é que ele vem buscar vocês? Não e voltava. não vinha buscar. E a gente escutava o charme lá fora. Cara, quantas vezes a gente chegava no Veracruz, bem vestido, pra dançar um charme, e não tinha um dinheiro pra beber um refrigerante. Chegava assim, olha, Cal, fica na porta do banheiro aí. Aí o Cal ficava assim, aí ela... A bica cheia de sede, pra ninguém ver a gente bebendo água na bica, né? Mas é a realidade. Isso é muito vida real. É muito, né? E você acha que o subúrbio... Eu sempre comento quando vem alguém de subúrbio aqui, cara... É o lugar mais incrível que existe. É foda, né? É foda pra soltar pipa. E aí, pra curtir isso te dá uma mobilidade, te dá um jogo de cintura. Porque a gente que vai do subúrbio, que vem do subúrbio, a gente chega muitos passos atrás de quem já tá lá. Você acha que isso é fundamental pro Fly de hoje? Sim. Esse jogo o subúrbio é foda pra caramba, né, cara? É, mas sabe o que é mais bacana? Você tem que provar que tu é um cara legal o tempo todo. É. Tu tem que provar que tu é um cara honesto. Tem que provar que tu é um cara, pô, gente da gente, né? É. Tu tem que provar o tempo todo. É. E o subúrbio, você não precisa provar. Você tá lá. Porque no subúrbio você não cresce com marra. É. Né? É. Não cresce. E se quem já mandei, Baixa para a de bola, palhaçada irmão. aí, desce. Desce que eu conheço tua raiz. E você sabe que o mundo é assim. Cara, eu trabalhei com muita gente poderosa. Você não tem noção com pessoas que eu sentava na casa do cara e falava assim, ó. Cara, tô aqui. Caraca, dona Cássia, se me visse aqui agora. Eu dei consultoria pra nego aqui, ó. Não ensinando aonde investir, não. Tipo, fui lá ajudar o... Porra, falou assim, caraca, mano, que maneiro. Por quê? Essa raiz não tem... eu falo isso pra minha filha. Minha filha de 14 anos, cara. Eu mostro pra ela que a vida é dura. Eu explico pra ela o quanto é importante você entender que, independente do lugar que você esteja, seja uma pessoa humilde, honesta. Porque é isso que te leva. É isso que te traz pra essa loucura. Eu vejo, pessoal, imagina aqui, eu chego aqui, as pessoas fazem assim, ó, me cumprimenta. E aí, Rodrigo? Putz. Como é que você tá, Rodrigo? Beleza? Cara, isso acontece porque o cara tá procurando uma pessoa melhor do que você. As pessoas não estão prestando atenção no que você tá falando. As pessoas não estão te ouvindo. As pessoas não estão te vendo. E você tá tentando chamar uma atenção de um público que, de repente, às vezes não quer nem te ouvir, só quer te julgar, né? Só quer falar. O tempo inteiro, né? Mas, então, olha que maneiro. Isso faz parte da natureza humana. Esse livro aqui, ó, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, é um livro que eu levo para todo mundo. Aqui tem uma parada maneira, como lidar com as críticas. Ele ensina como evitar você manter uma aparência jovem. Parece coisa de motivacional, mas não. Danny Cardi é um cara incrível. Nunca chute um cachorro morto. São coisas que a gente vê o tempo todo. Inteiro, o tempo todo. E você vê que eu tô sempre aqui estudando. Então, quando você entende, ó, tolices que eu cometi, quando você vê a história do cara, você se vê. Identifica. Por quê? As histórias se repetem, são muitos atores aqui, ó. Faça isso e as críticas não te falam. Acabou, filho. Tá aqui, Manual. ó. Manual. Não é motivacional. Sabe quem leu esse livro aqui? Warren Buffett, um dos caras mais ricos do mundo. Olha lá. Mudou a minha vida. E se mudou a dele, porque não vai mudar a minha? É o caramba. Então, os livros, irmão, estão me ensinando a me blindar. Eu estou acompanhando a guerra de Israel. Complicado, né? Se você acompanhar, e eu não acompanho a guerra pelo Brasil. Ela já vem completamente... Não. Eu vou lá fora. Né? Eu não vou dizer para você aqui, porque o que me incomoda como ser humano. O que diz a Bíblia? Se alguém dá um tapa na sua cara, você tem que fazer o quê? Da outra face. Não é isso? E você tem que estar sempre dando. A gente tem que estar sempre se colocando numa situação. Se alguém tu tem que... Tudo você tem que... Absorver e ficar né? quieto. Então, não sou especialista em guerra. Mas eu conheço a história. Né? Quando eu vejo
o que está acontecendo em Israel, quando eu vejo o que está acontecendo lá na Palestina, na faixa de Gaza, se você parar para pensar, vamos imaginar que eu estou parado no ponto de ônibus. Estou indo trabalhar, eu sou um cara que acordo muito cedo para treinar, já vi várias vezes assaltos na rua, já vi pessoas sendo assaltadas, pessoas que estão indo trabalhar com a sua marmita, com o seu telefone ali é financiado e tá ali tentando buscar, tá tentando fazer o que é correto, o que o sistema exige. Trabalhe, seja honesto, tu tá ali. E de repente, surgem uns caras que acham que tem o direito de te abordar, né? E levar a sua conquista. E você tem que fazer o quê? Você tem que... Catar. Não, é melhor. Você tem que sair da onde você tá, você vai procurar uma delegacia, porque exigem que você vá na delegacia da parte, para saber a mancha. Aí tu chega lá, o delegado, tudo bem, tem lá os problemas básicos daquela coisa lá, você tem que esperar. Aí você fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, pega o seu BO e vai para casa. Nunca mais. Esquece o que te levaram, esquece, acabou. É isso que exigem, não é isso? É isso. Mas se você tá no ponto de ônibus e esse mesmo assaltante vem te roubar e tu sai na mão com ele e enche ele na porrada, você pode ter certeza que tu vai ser processado porque você agrediu alguém. Impressionante. Né? É na lei, a gente não deve agredir ninguém. Então o que está acontecendo? Eu sei que eu acredito que a Terceira Guerra Mundial tá aí, irmão. Desculpa. Se você estudar a primeira e a segunda, você vai ver que as histórias estão se repetindo. E vai ser diferente. E eu não sou especialista, não. Mas eu assisto documentários da primeira, da segunda. Se você vê Na Sombra de Stalin, você vai entender a guerra da Rússia com a Ucrânia. Se você assistir o filme Cruzada, você vai entender o que está acontecendo hoje em Israel. Só que as pessoas querem encontrar um argumento pro que está errado, velho. É isso que está me assustando. Qual é o certo? O que é o certo hoje? O certo é o Hamas descer em Israel, matar os inocentes e você ficar quieto, vendo tudo, o teu povo não vai aceitar. Bandeirinha da paz. Não, branca. mas tem que... Meu irmão, não tem conversa. E tá na emoção, velho. Só que é o seguinte, pessoas vão morrer. Mas vamos imaginar, nós dois aqui, e se não puder botar isso, não bota no ar se você não quiser. Eu quero. Vamos imaginar que eu sou Israel, Hamas vem e me ataca, e eu faço o que a opinião pública quer que você faça. Do outro lado. Aí, eu digo assim, oi, povo da Palestina, posso pedir um favor para vocês? O quê? Me dá o Hamas. Não, você não pode dar o Hamas porque o Hamas vai matar quem entregar eles. Opa! Então, se eu não posso entregar o Hamas para eu não entrar, eu tenho que fazer o quê? Porra, Entrar lá. não, a conclusão que eu quero dizer é o seguinte. Se o Hamas tivesse falado assim, aí rapaziada de Israel, a parada é o seguinte, irmão. Mano a mano, eu vou com os meus, você vem com os seus. Vamos nessa? Não. O Hamas vem na covardia, mata pessoas que, cara, me desculpa. Pô, irmão, se tu tem disposição, troca com quem Mata tem disposição. soldado, porra. Exatamente, irmão. É tipo, bota o tchotchomera e vambora. Né? Mas não é justo você tirar vida de pessoas que... Meu irmão, me desculpa, você não pode querer me atacar por meus antepassados. Você não pode me colocar como culpado das coisas que fizeram. Não pode. Isso se chama crueldade. Então, eu estou analisando meu ponto de vista. Gente, tá claro? Tá aqui, ó. A arte da guerra. Tá aqui. O que Israel tá fazendo, tá aqui. Então, o que é certo? Eu pergunto para os especialistas. Qual é o papel? O que Israel tem que fazer? Não, irmão, você não está entendendo o meu foco. Você não pode achar que eu vou ser atacado E ficar. Vou matar pessoas que não têm Na nada dignidade. O Hamas atingiu a dignidade de Israel. Pô, irmão. Calma aí, gente. Pô, irmão. Faz comigo, cara. É isso aí. Não faz com os Porra, meus, né? Porra, não faz com criança, não, cara. Duvido que numa comunidade o traficante ia deixar você matar criança e idoso dentro da comunidade.
Duvido que dentro da comunidade vai ter pedofilia. Duvido que dentro da comunidade... mas na comunidade... Não, irmão, me desculpa. É a regra do jogo. Vamos jogar direito. Dentro do tatame tem 2 caras do mesmo tamanho, do mesmo peso, porra. Mas o... Não, irmão, não bota a culpa em mim. Não, pô, cara, você tem noção? Eu tô vendo as imagens, irmão. É muita crueldade que o ser... Como é que, Rodrigo, como é que uma pessoa tem coragem de causar dor na outra, cara? O que está acontecendo com o ser humano? Ele faz uma parada com o outro para causar um sofrimento no outro. É que não faz sentido. Esse negócio do hospital agora aí, estão falando até que o hospital pode ter sido bombardeado por eles mesmos, porque eles têm essa contra-informação direta também. Israel, pelo que eu estou acompanhando, eles falaram que foi um míssil deles, que caiu mesmo, aconteceu um erro lá e caiu. Mas, irmão, eu não sou especialista nesse assunto. E não estou aqui dizendo quem está certo e quem está errado. Mas, pela lógica, quem ferre com ferro... Quem com fogo fere. Quem com fogo fere, com força. E outra coisa, você já reparou que as pessoas que reclamam de tudo não estão lá? Você já reparou que todo mundo que não está lá? Porra, eu estou vendo pessoas escrevendo em paredes com jet onde mora judeus. Hitler fazia isso, irmão. Botava... Porra, irmão, você não tá em 1945, não, filho. Tu tá em 2023. Tu não pode cometer os mesmos erros que fizeram no passado agora. Você acha que você vai pintar... Por que ninguém pinta dentro da comunidade? Você tá entendendo? Gente, todo mundo já sabe a verdade de tudo, irmão. Só que eu sou um cara que aprendi com um cara chamado George Orwell a falar de uma forma sem ofender. Você pode falar a verdade sem ofender. Você não precisa concordar comigo, mas não me ofenda. Porque eu não vejo ninguém ofendendo pessoas que não podem ofender, né? Você só mexe com pessoas, né? Você não fala. É seletivo pra caramba. É muito seletivo. E é uma parada absurda. Então, o que eu faço? Quando eu quero dar minha opinião política, eu não preciso atacar o sistema. Eu encontrei uma forma para minha mãe. Um olhar aqui, ó. Na mensagem subliminar, ela já me dizia o que é a parada. É o que eu faço. Eu não ataco ninguém, mas eu tô vendo tudo. Deu para entender meu raciocínio? Deu para entender completamente. É isso. E o que me causa repulsa é que a gente volta no assunto que a gente falou lá no início do papo. A minha categoria, os meus colegas, eles estão fazendo esse desserviço, né? Isso. Eles estão fazendo um desserviço... Nesse caso, mais uma vez fazendo um desserviço à informação, ao que nós aprendemos no banco da faculdade, mas principalmente o que eu acho que tem faltado na imprensa é justamente valorizar, respeitar a história de cada um, que eu tenho certeza que o cara que vai, como você quis dar orgulho para dona Cássia, eu tenho certeza que esses caras que hoje deturpam informações na imprensa, será que eles não pensam que quando eles foram para uma faculdade, quando eles escolheram a profissão de jornalista, que o papel deles, o jornalismo é comunicação social, que tem uma função que é informar, levar conhecimento, levar as notícias para a população e não deturpar o que acontece? E é o tempo todo isso. Eu vou te dar vou te pedir para te fazer uma coisa, depois a gente pode até voltar. Vou te pedir um favor. Assista o filme chamado Na Sombra de Stalin. Vou ver. Tem uma cena muito incrível que eu vou compartilhar com você, mas não dando spoiler, sobre isso que você está falando, tá? Na Sombra de Stalin é a história de um jornalista que ele vai em Moscou para entender o que está acontecendo. Ele entrevistou Hitler. Caralho. É a história verídica. Vou ver. E ele fala assim, cara, se esse avião que eu tô aqui caísse, a história da Europa seria diferente, né? E aí ele vai para Moscou para tentar entrevistar Stalin. Só que ele não consegue entrevistar Stalin. Por quê? Ele é um jornalista independente, porque ele perdeu o emprego dele, estava numa crise e ele queria entender por que Stalin estava conseguindo ter tanta coisa se o mundo estava em crise. E aí ele chega lá em Moscou, é recebido por um grupo de pessoas, ele conhece o cara do New York Times, que era um jornal de muito... Até hoje, New York Times, influência, que estava em Moscou. E ele quer entender. E aí o cara fala assim, por que você não vai lá conhecer lá na Ucrânia?
ver lá nossas fábricas, vou mandar você lá. Só que ele manda um cara levar ele para um lado que o mundo não conhece, que é a beleza, que é tudo certo. Mas o outro lado da Ucrânia é onde está o problema. E quando esse jornalista vê que o cara está enchendo a cara e ele dorme, ele desce do trem e vai para campo. Entendi. E nesse campo ele começa a ver a verdade. Eu não sei dar um nome, que quando as pessoas morrem de fome, tem um nome que se dá. E na história está lá que Stalin matou milhões de pessoas de fome. Ele pegava toda a comida da Ucrânia, no caso, o grão, e levava. E as pessoas estavam morrendo de fome. E o jornalista viu isso. Isso é história verídica. Só que ele é pego. Ele é capturado. E fala, ó, se você voltar pro teu país e falar a sua verdade, nós vamos matar um grupo de pessoas aqui. Só que ele conhece George Orwell, que é um escritor que eu gosto muito. E George Orwell, ele fala assim, pô, se eu falar a verdade, muitos vão morrer. Porque ele passou fome na Ucrânia. E ele falou, aí o George falou, cara, você tem que falar a verdade, é sua profissão. E ele fala a verdade. Isso está no filme. E ele fala a verdade. Nisso que ele fala a verdade, Moscou fala, ih, cara, a gente tem que mudar essa narrativa aí. E aí ele pede para o jornalista do New York Times dizer que aquele jornalista que foi em campo estava mentindo. Pô, New York e Times, aí, o canhão irmão. da informação. Pô, não, ele está mentindo, não é isso. Aí libertaram lá os caras, tirou a autoridade daquele cara que viu tudo. Quer dizer, destruiu a narrativa. Destruiu a vida dele como jornalista. E ele volta para a cidade dele como um merda. E um cara de nome. Tiraram, acabaram com a reputação. É o famoso cancelamento daquela época. Em que ano isso? Ah, eu não lembro agora, 1900, eu não sei, não lembro aqui o nome, mas estava numa crise. O cancelamento do jornalista. Super contemporâneo. Sim, só que quando esse jornalista, ele vê que a vida dele é destruída, que todo mundo destruiu a vida dele e ele estava falando a verdade. Hoje, se você fala a verdade, independente de quem você ataca, vão destruir a sua vida. Por quê? Era o New York Times. E a gente está vendo isso hoje. Jornalistas independentes sendo destruídos por empresas grandes. Só que tem um detalhe no filme. Esse jornalista procura um outro jornal tão grande quanto o New York Times. Que conta a história dele. Que mostra a verdade. E aí vem à tona. No filme está ela explicando que o New York Times não se retratou. Até hoje. Até hoje. Cara, esse filme é demais. Vou assistir. Tem uma cena do filme que é muito foda. Que eu peguei. Eu tenho um vídeo no Instagram, depois você vai entender. Entra lá eu falando sobre Na Sombra de Stalin. Caraca, eu vou ver, vou assistir hoje esse filme. Pode assistir, tá no Netflix. Netflix? Assiste. Tu vai falar assim, caramba, eu tô vendo isso agora. Outro filme que você tem que assistir, Os Últimos Cavaleiros. Tu vai falar assim, cara, isso tá acontecendo agora. Tô vendo no jornal. Exatamente. A história se repetindo, né? Só muda o personagem. Os atores. É bizarro, né? Infelizmente, a gente vive um momento muito, muito difícil. E aí o reflexo é tudo. Cara, a gente tá com 1h23. Tamo roubado, né? Tamo ferrado. É. Não, na verdade é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu já quero te antecipar, já quero que você, em breve, você volte aqui pra gente bater outro papo. Mas, nesse aqui ainda. Você falou pra mim que podcast é um negócio que você se interessa muito, né? Muito. Teus próximos passos aí tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Conta pra gente, dá algum spoilerzinho pra gente. Foi o que eu te falei. A gente escuta muito assim, ó, você não pode falar as coisas, porque as pessoas botam... Meio spoiler. Eu particularmente estou segurando a minha onda. Eu também gosto de mas eu vou te falar que eu tô com um projeto muito maneiro, com 2 caras que são os monstros da tecnologia e do áudio, que é o Manel e o Alfredo Campos, que são os 2 caras que estão acreditando muito no meu trabalho. Tem uma pessoa que eu gosto muito e admiro, que é a Mônica Lúcia, que é uma executiva que trabalhou na Rede Globo também, que falou assim, ó, quero estar com você aí nesse projeto. E em breve, assim, eu vou realizar um sonho. E tô me preparando para isso. Tô 9 meses esperando, parece que vai. E eu tô pronto, tenho treinado muito para entregar um bom conteúdo. Em breve eu vou lançar meu podcast. Não é esporro, é ideia. Pô, bom demais. O nome é bom demais, né?
Não é esporro. Vai é falar ideia. de tudo? Eu sou um cara que gosto muito de trocar experiência, mas não como especialista. Só trocando experiência. E meu objetivo não é influenciar ninguém. Eu quero convidar muita gente para vir trocar experiência comigo. Eu quero trazer o You Can Dance para contar histórias comigo, porque a gente, quando se junta, a gente conta muitas histórias. Eu quero que seja um espaço totalmente democrático, sem intuito nenhum de atacar ninguém, ofender ninguém. Não, só trocar experiência. Agora, você falou de sonhos aí. Qual foi o teu grande sonho realizado nesses 50 anos? Ser pai. Não tem preço, né? Irmão, às vezes eu acho que a Bruna não é minha filha, cara, porque ela é foda. É igualzinha a minha, assim, cara. Comprometida. A minha esposa Cristiane tá fazendo um trabalho incrível como mãe. Nós três somos muito... Nós três, eu, minha esposa e minha filha, e a Bila, que é a nossa cachorra. A gente é muito... A gente vive... a gente faz tudo junto, sabe? E a nossa vida é muito certinha. Nos horários, eu durmo às 7, minha esposa dorme às 8. Eu acordo de 2 horas da manhã, elas acordam às 5h30. Tu acorda 2 horas da manhã? Acordo 2 horas da manhã, irmão, todo dia. Pra estudar. E Aí pra correr. Tu tá desde 2 horas da manhã acordado? Sim. Já fiz muita coisa hoje. Caraca, você é um cara realmente diferente. Caraca, é muito maneiro isso, cara. Porque aquela hora do silêncio é bom pra caramba, 2 horas da manhã é meu mundo, irmão. De 2 a 7 horas da noite é como eu fosse a lenda. Lembra do filme A Lenda de Will Smith? Não. Não, então assista. Ele tem que dormir cedo porque vem os zumbis, né? Que foi um vírus. Mas você canta Irmão, nos bailes da vida... Essa hora Não, mas tava... era uma outra era história, outro outro momento. Porque é o seguinte, irmão, fora o papo reto, o que tem na televisão pra eu ver depois das 7 da noite? Mais nada, irmão. Eu vou dormir a hora que o couro tá comendo e eu acordo a hora que tá tranquilo. Suave. Então, nos dois, então eu vou... E é o seguinte, eu respeito muito o meu horário, irmão. E mais uma vez, muito obrigado por você fazer isso, respeitar o meu horário. Pô, não, sempre, assim, fantástico. E saber que você tá disposto, né, cara? Você, como eu falei pra você, o teu entusiasmo hoje mexeu com o meu dia. Pô, por uma mensagem de Instagram, a tua alegria, eu até falei pro Matheus... E a live? Falei, 4 da manhã que eu faço todo dia. Eu faço live 4 horas da manhã todo dia. com o quê? Falando de quê? Aí que é o grande barato, irmão. Pô, vou ter que Trocando acordar, vou ter que experiência. acordar umas 4 Mas da é manhã. maneiro que o público que vem, irmão, é muito maneiro. Eu não sei te explicar, irmão. Não sei. Mas rola. Não tem. Onde eu vou falar? Não tem. Não. Eu ligo a câmera, irmão. E a energia? Quando vem aqui o... Fala, galera do Instagram, muito bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Lembrando que o meu objetivo aqui não é influenciar ninguém, é só trocar experiência. Não sou especialista. Vocês sabem que eu acordo cedo para estudar e aí eu começo. E aí vai, Vai desenvolve. embora. Trago os temas e faz as pessoas refletirem. Que maneiro. E assim, você hoje, o que é o que te dá mais tesão? Tesão É. acordar 2 horas da manhã, fazer tudo e chegar na minha sala. Quando eu abro a porta da minha sala, quando eu entro no meu escritório. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo há pouco tempo, né? Não me adaptei à empresa. E depois desse trabalho que eu fiz nessa empresa, eu percebi que eu não estou mais disposto a ficar... como é que eu vou explicar para não parecer grosso? Eu quero fazer o que eu Se acredito. submeter. Eu acho que meu objetivo hoje é entrar no meu escritório e fazer aquilo que eu tô a fim de fazer. Eu não quero ficar botando... hoje eu trabalho. Se alguém me convidar para trabalhar, eu vou. Se alguém me convidar para palestrar, eu vou. Mas eu quero ir lá fazer e voltar. Tem independência, autonomia, total. É isso. Eu me decepcionei um pouquinho, mas faz parte do jogo. Não saí falando mal, entreguei o que tinha que entregar, voltei. Mas hoje eu quero focar... Eu quero botar isso no que é meu. Isso é muito legal, né? Porque você passa 30 anos na Globo. Sim. E diferente de muita gente que sai atirando, né, Não, cara? E eu saio você agradecendo. é grato, né? Muito obrigado, Globo. Se eu sou hoje o profissional que eu sou, é graças a ela, porque eu trouxe comigo, né? Vou falar, eu amo isso aqui. Eu quero ser diretor artístico. Eu estudei para isso. E eu quero botar em prática. Isso vai ser no meu espaço. Porra, sensacional. E acho que tem um mercadaço aí, porque você é um cara que realmente conhece, você tem carisma, você tem credibilidade, você é um cara, porra, gente boa. Obrigado, Rodrigo. Você tá sempre muito... Obrigado Você é um cara mesmo. muito querido, realmente. Obrigado. E eu tô muito feliz de
ter rolado essa energia da gente aqui. E desculpa a minha energia mesmo assim, porque palavrão, desculpa mesmo. Não, mas... pô, tá sendo sensacional, foi muito legal isso. E parabéns pelo cara que você é. Obrigado, Rodrigo. Parabéns principalmente pra Dona Cássia, Sim. que, pô, se tem alguém que hoje merece ser reverenciada, Dona Cássia. é a Dona Cássia, que realmente... Essa mulher... Ela é foda. Ela Já é que a gente foda. fala de palavrão... A gente montou... Nunca contei isso. Dá tempo? Tá tudo, claro. Irmão, nós montamos um estúdio de fotografia no Morro. Porque eu diversifiquei muito minha carreira, né? Eu namorei uma menina chamada a Adriana. Adriana ou Andréia? Agora me deu branco, mas tudo bem. Mas tinha o pai, que era o Kleber. O Kleber era fotógrafo. Eu naquelas, né? Porque quando eu saí do Carrefour... Kleber Mendes não, né? Não, o Kleber Ah, tá. é um cara incrível. Entende muito de fotografia. E aí eu comecei a trabalhar com o Kleber no estúdio de fotografia dele, que ficava no Estácio. Eu ia pro Estácio, porque assim, quando a gente entra na Xuxa, não é da noite pra... A gente gravava, mas tinha que correr atrás, né? Claro. Porque muda tudo, né? E aí eu trabalhava com ele, então eu comecei a trabalhar com fotografia. E a gente morava no Morro. Eu falei, mãe, vamos montar um estúdio de fotografia aqui pra gente, aqui no Morro? Vamos? Vamos. Aí o Kleber foi lá, montou um estudinho pra gente. Só que o Kleber, ele tirava as fotos, ele levava o dinheiro todo. Falei, não, mas vamos fazer o nosso. Aí montamos o nosso, comprei a câmera e comecei a... E aí o Kleber deixava eu trabalhar pra ele não me pagava. Uhum. Mas ele deixava eu revelar. Era tipo, uma oportunidade. Como o Juarez me deu, Sim. como a Globo me deu, o Kleber me deu. Fui aprender fotografia. Revelar 3x4. Ai, que maneiro. Então eu ia pra casa, minha mãe fotografava na segunda-feira. Todas as fotos de segunda-feira eu levava, revelava e entregava na quarta. E minha mãe começou a ganhar dinheiro com fotografia no Morro. Cara, olha que visão. Que 3x4. A gente vendeu muita fotografia. Eu tinha um estúdio de fotografia. E minha mãe começou a ganhar dinheiro com o You Can Dance. Minha mãe fazia ônibus parar, vinha ônibus de fãs, parava no Morro, 48 meninas, o You Can Dance ia lá e ela vendia foto. Experiência, ele meeting... Como é que chama agora? Meeting alguma coisa que chama... Minha mãe vendia fotos de, ó, o You Can Dance vai vir aqui tirar foto com vocês. Cara, E as meninas pagavam. E o You Can Dance ajudava a Dona Cássia. E a Nunca Dona contei Cássia- isso. A Dona Cássia ajudou a entender. Imagina o ônibus chegando no Morro, velho. Porque a gente continua A morando no Morro. experiência, né? Lá no quintal. A experiência que as pessoas Dona falam. Cássia, ó, os meninos vão estar aqui tal hora, vocês vêm tirar foto com ele aqui. E elas pagavam. Eu vou entrevistar, vou bater um papo amanhã com um cara que ele faz desenhos de pessoas que não estão mais aqui, ele junta as pessoas, Ah, né? maneiro. É legal pra caramba o trabalho do cara, o Tipo, Ed. ele se pega o Chico Anísio, bota na foto com uma... E assim, mas de anônimos. Ah, maneiro. E aí, porra, e eu vou falar com ele sobre isso, que assim, uma das grandes, talvez a minha grande frustração, e aí eu compartilho de você que a melhor coisa que eu tenho na vida é ser pai, a melhor coisa que É eu muito faço, a coisa que eu maneiro, mais cara. amo na vida. É maneiro. E a minha grande frustração é justamente que o meu avô, que já não tá mais aqui há 20 e poucos anos, o meu avô não conheceu os meus filhos. E aí o que me emocionou no trabalho desse cara foi que ele faz esse trabalho, ele faz os desenhos, Então, tipo faz assim, as ele fotos. pode botar minha mãe com a minha filha? Cara, Que maneiro! exatamente isso. E eu ia te perguntar sobre isso. Porque, assim, é uma grande frustração que eu tenho. Porque, assim, eu ainda não sei. Eu sou muito... Eu não sei se existe algum outro lado. Eu não sei. acredito. Eu acredito. Eu acredito que eu vou encontrar a Dona acredito, Cássia não. um dia. Eu torço. É. Eu torço. Eu não tenho certeza. E aí, você falando isso, e aí você falando com tanto amor dessas duas mulheres tão importantes, que é a tua filha e a tua mãe, aí eu lembrei dessa história. Isso é um negócio que... não sei se você tem esse sonho desse encontro, já sonhou realmente com esse encontro. Você fala muito pra tua filha minha mãe, da sim. tua mãe? Muito. Que a gente tenta, na verdade... A minha filha é minha mãe, cara. É? Igualzinha. É mesmo? Você enxerga ela... Enxergo. Isso é muito foda, né? É foda. Porque você falou com tão... Eu tenho uma sobrinha linda, a Daphne. Meu irmão é foda também, meu irmão é um grande homem, assim. Eu e meu irmão tivemos duas meninas incríveis, assim. Não vai parar, sabe? Aham. E a Bruna e a Daphne, acho que são os dois orgulhos que a gente tem hoje, né? Minha família praticamente morreu quase todo mundo já, né? Então, minha família hoje é meu irmão, minha sobrinha, minha esposa, minha cunhada, enfim. Mas a nossa filha vai propagar. Perpetuar Né? ali. Tenho certeza que a Dona Cássia ia ficar muito orgulhosa de tudo que a gente se tornou hoje em dia, sabe? Eu acho que eu sempre quis
ser um exemplo pra minha mãe. Como eu te falei, a Marlene Matos falou pra mim assim, você foi o filho que eu não tive. E eu falo com uma felicidade, porque receber isso da Marlene Matos é muito maneira. E eu acho que eu fui esse orgulho pra Marlene, sabe? Até hoje sou muito grato a ela. E acredito que ela tenha muito orgulho de mim, porque é muito bacana quando alguém tem orgulho de você e você sabe. Isso é muito legal, né? E quando as pessoas falam. E eu preciso disso. Eu preciso que quando eu acabo de entregar um trabalho que eu entreguei pra Xuxa, ela fala assim, Fly, muito obrigado. Porra, pra mim, irmão. Pra mim não tem preço. O pagamento é aquele ali, né? É o reconhecimento. Não é o dinheiro pra mim. É o reconhecimento. Tudo que eu faço. Quando alguém reconhece o meu trabalho, porra, é maneiríssimo. Irmão, quem ficou até aqui, tenho certeza que gostou muito do papo. Tenho certeza que se emocionou, que riu, que se informou. O cara deu uma aula até sobre a guerra. Você vê que quando a gente tenta rotular as pessoas, a gente comete muitos erros. Na verdade, quando a gente rotula alguém, eu acho que volta muito pra gente o rótulo de rotulador. Então, cuidado ao rotular as pessoas. E a gente teve aqui esse papo sensacional com o cara. E aí, o projeto dele, esse podcast, essas novas coisas que ele vai fazer, como tudo que esse cara faz, vai arrebentar. É um cara de verdade, é um cara que olha nos olhos. Porra, você falou de agradecimento. Eu sem palavras realmente para te agradecer o teu carinho de vir aqui, a tua disponibilidade, mas principalmente a tua verdade, de falar com a gente dessa forma, de contar a tua história, de me apresentar e apresentar para quem tá ali, não só o Wagner, não só o Fly, como a dona Cássia, essa história de um cara que é vencedor, de um cara que é de verdade, realmente, o orgulho que eu tinha do You Can Dance, representar a gente no subúrbio, representar a minha geração lá no maior palco, do maior, com a maior pessoa, a pessoa mais importante da televisão brasileira, que era a Xuxa naquele momento. Aquele orgulho que eu tinha, hoje eu tô ainda mais orgulhoso de conseguir trazer você aqui na minha casa e ver que você é um cara tão foda como você mostrou aqui. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. Tem uma coisa, eu não perdi pro sistema. Eu não fui um refém da sociedade. Eu tive perto de tudo isso e não me tornei refém da sociedade. Eu não perdi pro sistema. Não se corrompeu. Não usei drogas, nunca roubei ninguém, nunca peguei numa arma. Morava no morro. No morro, 95% são pessoas honestas, trabalhadoras, que acordam cedo para lutar. É isso que eu tento passar para as pessoas. E sempre tem alguém que conta, mas você teve sorte. Não, irmão. Eu tive Dona Cássia, que estava ali dizendo para mim, olha, quem se mistura com porco, farelo come. Eu era lugar que quando eu via alguma coisa, vou embora. Eu sou o primeiro a levantar e meter o pé. Então, se eu falei alguma coisa que te ofendeu, me desculpa, não foi minha intenção. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, tá tudo bem, mas tem que respeitar. Eu estou num país democrático, você não precisa concordar com o que eu falo. Mas não me atinja, não me ataque, não me ofenda, porque você vai me ofender. Não vou. Você pode escrever, você pode querer dizer, meter de hater, pode vir, babai. O maior hate da minha vida é a vida. Então, fica tranquilo, pode falar o que você quiser. Enquanto eu estiver num país democrático, se eu não estou ofendendo ninguém, eu vou continuar falando. Porque acho que é isso, né? A liberdade de expressão sem ofender ninguém. Então, muito obrigado à sua audiência. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado ao Luiz, que foi o primeiro cara que me recebeu. Muito obrigado ao Rodrigo, que é teu xará. E obrigado a tudo. E obrigado a Deus que eu tô aqui hoje. E obrigado ao Fly. E principalmente, obrigado a você que ficou até aqui agora. Se inscreva no canal. Importantíssimo. Ative os sininhos, notificação. Porque tráfico tá caro pra caramba, irmão. A gente produz conteúdo. Ajuda a compartilhar aí. Pô, ajuda a dar um like. Escreve um comentário. Vai fazer uns cortes pra gente aí. Não tenha dúvida disso, irmão. Não tenha dúvida, e vou mandar pra vocês e vamos fazer um collab. Irmão, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigado a você, pô, porque você me ouviu. Obrigado aí. Tamo junto. Obrigado, gente. Yeah.